Fala, gente, Júnior Coelho, a cura que se pode. Você tá vendo essa retrospectiva? Como é que foi os episódios? Tá bacana demais. Acompanha comigo agora os próximos cortes. Ficou bom demais. Olha aí, vamos lá. Essa noite, duas convidadas. Primeiramente eu quero dizer, eu sou apaixonado pelo trabalho delas. Adoro a fisioterapia. Para nós, né, tem um significado muito, muito grande, muito importante, porque foi um dos, como é que eu posso explicar? Uma das terapias, né? Sim. Que mais o Gabriel precisou. Esse 8º episódio, a gente fala sobre a fisioterapia. Quão importante é a fisioterapia na vida dessas crianças? Eu digo que é fundamental. Por quê? Em meio a um tratamento, independente seja leucemia, neuroblastoma, osteosarcoma, todas as crianças de alguma forma são afetadas. E isso, com o Biel, durante o tratamento, afetou demais. E a gente viu a importância que era a fisioterapia, que a gente era obrigado a colocar aqui no projeto. E aí a gente tem aqui duas físicas, que são a Cíntia e a Indy, que fazem um trabalho maravilhoso com as crianças. Qual a importância, a gente fala qual é a importância da físio na oncologia, as terapias, com ecoterapia que a gente tem feito com as crianças também. A gente investiu em equipamento aqui na casa, Bemer, ozônio e Lib, que é para fazer nas mucosites das crianças. Então assim, esse episódio também é bem técnico, mas é muito importante, que a gente fala da fisioterapia na vida das crianças. Assiste comigo os melhores momentos, que foi bom demais e você não vai perder. Acompanha aí, bora! Por isso elas estão aqui, por isso elas estão inseridas no projeto, por isso que elas são tão importantes Sim. para o nosso projeto. A diferença do trabalho da fisioterapeuta para as crianças oncológicas. Sejam muito bem-vindas, eu queria que cada uma se apresentasse, falasse um pouquinho e aí a gente vai desenrolar a conversa e tirar algumas dúvidas com vocês, combinado? Prazer, eu sou a Cíntia, eu tô na casa desde 2023, né, faz 1 ano e meio mais ou menos que eu tô acompanhando aqui o projeto, e agora eu tenho a Indy como companheira também nessa jornada aí da FIV. Já trabalhou, Cíntia, na área de oncologia? Nunca tinha trabalhado. Primeira vez? Primeira vez. Já com crianças ou a primeira vez aqui também? Trabalhei com crianças já, mas pacientes neurológicos, né, não era área oncológica. Era criança, mas era totalmente diferente. Eu sou a Indaiane, mas todos me chamam de Indy aqui. Eu sou a tia Indy para as crianças e para todos os colaboradores também. Eu tô aqui na casa tem somente 3 meses, parece que faz mais tempo, porque é tudo muito intenso. Mas só tem 3 meses. E é a primeira vez também que eu trabalho na área de fisioterapia oncológica. Eu também tenho um trabalho paralelo em outra associação, né, na área de reabilitação neurofuncional com crianças também, com comprometimentos neurológicos. Mas na área oncológica é a primeira vez, é a primeira experiência. As pessoas acham que a físio, as pessoas acham que a físio é só reabilitação, mas é prevenção também, né? É o cuidar para evitar as perdas, é o preparar às vezes para o que vai vir, é o recuperar também, mas é o contexto todo, né? O antes, o durante e o depois do tratamento, né? Ela me convidou para conhecer o trabalho da casa, ela já sabia que eu trabalhava com crianças. Eu confesso que no primeiro momento eu fiquei um pouco reticente, porque eu imaginei que poderia ser um local muito semelhante ao ambiente hospitalar. Então eu já fiquei um pouco reticente, pensativa, mas depois que eu conheci, eu me surpreendi, porque é um ambiente totalmente diferente, né? É um ambiente feliz, alegre, acolhedor, né? A gente encontra as crianças sempre brincando, né, com muita esperança, com muita alegria, então eu me surpreendi positivamente. Legal. Eu sou apaixonado pelas crianças, cada um, né, muito, muito gostoso. Porque a gente acaba, né, vendo a diferença neles. E é justamente a esperança que muitas vezes, infelizmente, a palavra câncer traz o peso, e aí já basta o hospital, tem toda aquela parte complexa que é a quimioterapia, que é a radioterapia, poxa, a casa também vai vir com esse lado, não.
Nossa, é totalmente vai continuar com todo o tratamento, porém de uma forma extremamente lúdica para que se torne leve e outro, que eles continuem sendo crianças, continuem sendo adolescentes. Tira aquele peso. Exato. Traz essa alegria para as famílias, não só para as crianças. Sim, mas é verdade. né? E outra, vocês podem até me confirmar, né? Eles têm prazer em vir pra cá. Sim. Não é uma coisa A chata. casa é deles, né? Não é uma coisa Tem. chata Eles que estão eu mais em vou. casa do que em Ai, casa, que às vezes, saco, né? eu não quero ir. A físio, ela vem como um facilitador para essa criança, para trazer essa qualidade de vida. Melhorar a questão de mobilidade, melhorar a questão musculoesquelética, a questão respiratória também, mas principalmente devolver a funcionalidade para a criança, né? Para que ela possa, tanto a criança quanto a adolescente, ela possa manter a sua vida o mais normal possível, que ela possa ter essa qualidade de vida, tanto para que ela possa aproveitar também a infância, né? Uma criança que está em tratamento quimioterapêutico, né? E ela chegou com uma redução de mobilidade muito significativa, déficit de equilíbrio, sarcopenia, uma perda muito grande de massa muscular. E em 3 ou 4 semanas era uma outra criança. Ela vinha 2 vezes por semana. Então foi muito rápido o processo assim, de reabilitação. Ela ainda continua fazendo, ainda precisa, mas ela teve muitos ganhos em pouco Na tempo. verdade, não é só a reabilitação cinesiológica, a gente tem também outros recursos, né? Que aqui na casa a gente também tem. Tem o laser, legal. tem o ozônio, tem o BEMER, todos Queria esses que são vocês falassem um pouquinho do facilitadores, né? laser primeiro. Ai, todos eles são maravilhosos, né? Todos. Mas Né? eles funcionam como uma complementação, né? Então hoje a gente percebe que muitas crianças, durante esse processo de tratamento, elas têm as mucosites, que através do laser a gente consegue tratar, diminuir, fechar essas feridas, facilitar também a resposta imunológica do organismo, melhorando a parte de circulação, a questão sanguínea da criança. Então o laser ele facilita tanto nessa questão cicatricial quanto nessa questão imunológica também. E o legal é que as terapias complementares que a gente tem aplicado aqui na casa tem feito um diferencial muito grande nas famílias. Eu lembro de algumas famílias, quando chegaram, como chegaram, que tinha gente que olhava só pro chão, não queria nem falar com você. Hoje, elas participam como as crianças. Né? E do mesmo jeito que a casa é das crianças, também é deles. Eu acho muito, muito legal isso, muito interessante, porque você vai vendo a qualidade sendo gerada. O acolhimento, né? Eles Sim. se sentem bem, eles querem participar também, porque eles sabem que é bom para todo mundo. Se eles estão bem, as crianças também vão ficar bem, né? E é isso que a gente tem que sempre lembrar as pessoas, porque as pessoas acham que na hora ali do câncer você só vai tratar do paciente, você tem que tratar do todo, porque senão nem esse paciente consegue chegar onde ele precisa, e é totalmente diferente quando você tem esse acolhimento no geral. Então esse é um dos fatores maiores, né, que a casa faz, e com as duas aqui, ó, elas são peças fundamentais. Porque... Bora, uma paixão. A minha família. Pessoas. Um medo. Não ser boa o suficiente. Perder as pessoas que eu amo. Lugar preferido. Minha casa. Eu gosto bastante de praia. Se defina em uma palavra. Não dá pra ser duas, tipo, good vibes. Já foi, escolhi esse já. E a tua, Indy? Uma palavra, eu acho que eu sou muito sensível, né? Tem um lado bom e um lado ruim disso. Legal demais, né? Agora, gente, esse 9º episódio foi com a doutora Ana Júlia, uma menina que eu vi crescer, mas que se tornou uma grande mulher. Doutora Ana Júlia é a parte jurídica aqui da Casa Biel. E aí a gente vai falar, Júnior, o que tem a ver a parte jurídica com a Casa Biel? Tem muita coisa a ver. Direitos da saúde, a gente fala de uma maneira geral. Direitos do paciente oncológico, a gente vai falar sobre esse assunto nesse episódio. Processos para ganhar medicação judicialmente, a gente explica tudo nesse episódio e ela vai dar em detalhes como que funciona. Foi um bate-papo também muito gostoso, muito bacana, com muita informação, mas muito importante. Se você está passando pelo tratamento oncológico e precisa saber como é que precisa de uma liberação do medicamento, de uma químio, muita informação bacana a gente falou nesse super
episódio com a doutora Ana Júlia. Vamos acompanhar? Veja aí os melhores momentos. Bora! Tudo bem, minha querida? Tudo certo, gente. Que prazer estar com vocês aqui hoje. Esse trabalho que vocês estão fazendo de informação, primeiramente, acho que era o que a gente precisava. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Formada em Direito pela Universidade de Vale do Itajaí, a Univale, a nossa Univale. Sou pós-graduanda em Direito à Saúde pelo Albert Einstein, pelo Instituto Israelita Albert Einstein. E desde que me conheço dentro do direito, atuando na área da saúde, essa área que é tão gratificante atuar. Então é isso. A Ana é isso. Tudo, a primeira coisa que os pais pensam, será que se eu for fazer isso não vão prejudicar? Mas essa, Júnior, sem dúvida nenhuma, depois de quanto tempo vai demorar para chegar a medicação? Mas se eu judicializar, isso não vai ser prejudicial? Eu não posso deixar meu filho desamparado, porque se eu entrar agora judicialmente, depois eu vou precisar de algum outro exame, é capaz... É o contrário. É o efeito inverso que acontece. A partir do momento que a pessoa judicializa, acende um alerta de, olha, não adianta negar por negar, porque essa pessoa ela vai judicializar. Então, a gente tem visto o contrário. Aqueles que judicializam, que são mínimos. Hoje, se a gente pegar numa escala de 10 negativas, são 2 pessoas que vão judicializar. Então, como é mínimo, ainda é muito vantajoso negar, comparado ao preço dos tratamentos hoje. Mas o que a gente vai fazer? Porque o judiciário ele é um braço. A partir do momento que o Estado ou o plano de saúde não cumpre com aquilo que é dever de ser feito, o Poder Judiciário é acionado. Sim. Que está ali para zelar pelo jurisdicionado e o que é direito dele. Então, por esse viés, os números estão aí para mostrar. Que as taxas de sobrevida têm sido alarmantes. Então, eu brinco sempre no escritório com os próprios clientes. Sabe a chance do avião cair? Tem, mas é difícil. Então, a gente tem visto que o próprio Poder Judiciário, de certa forma, tem resguardado o direito dos pacientes, o direito das pessoas em relação a isso. Claro, a gente está aqui falando de medicamentos que já são liberados pela Anvisa, que já tem estudo científico, que já estão sendo utilizados. Então, assim, são medicamentos seguros, né? A gente não está falando de medicamentos experimentais. Sim. Que, claro, aí a gente parte para um outro viés que é mais difícil. Então, é dever do Estado, como eu falei, não só dar importância para a vida humana. É dever do Estado priorizar a saúde. É dever do Estado criar ações efetivas para que as pessoas tenham acesso à saúde. Então, qual que é a importância? Ali pode estar a mudança da tua vida, sabe? A mudança do teu diagnóstico está ali. É de extrema importância tu entender que a partir do momento que o Estado não cumpre com o dever dele de efetivar a saúde para que tu possas ter e alcançar a tua plenitude de saúde física, mental e social, calma aí. Como é que eu vou procurar o meu direito? Não, eu vou estacionar aqui, não tenho o que fazer? Não é assim que funciona. Então, a importância isso muda vida. É um direito constitucional, sabe? Hoje o judiciário ele bate muito em cima disso. As pessoas precisam ter acesso à saúde. Aqui a gente não tem transplante de medula. Sim. Então, muitas das vezes, a família tem que se deslocar para lá. É um direito esse transporte e essa acomodação. É importante demonstrar que nós não temos aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Olha, tem um transplante de medula, mas é lá em São Paulo, eu preciso ir para lá. Então, demonstrar, aqui não tem o que fazer, eu preciso de toda a forma. Então, é um direito, esse transporte, essa acomodação. Então, tudo isso direto com a regional a Secretaria de Saúde do seu estado vai fazer toda essa comunicação, toda essa análise de acomodação, de transferência, enfim. Principalmente a criança, que ela precisa estar assistida pelo pai e pela mãe, é um direito, inclusive, do transporte, da acomodação. O Estado de Santa Catarina, a depender da situação, e eu tive um caso relacionado a isso no escritório, o tratamento só poderia ser feito em Florianópolis, e o paciente morava aqui. Então, só que não tinha condições de ficar indo e voltando, até por uma estrutura familiar. Sim. O Estado, em dias de tratamento, a van do Estado de Santa Catarina passava, buscava, levava e trazia de volta. Porque isso é um direito do paciente. Ter acesso ao tratamento dele. Tudo bem, a gente autoriza o tratamento, mas aí te vira para vir até aqui. Tem pessoas que conseguem dentro de um conforto familiar e tem as pessoas à disposição, mas tem gente que não tem. Ela tem que estar ciente disso. Exatamente. Eu vou tirar daqui do hospital, por exemplo, quando a gente foi tirar o Gabriel de Florianópolis, do Joana, para levar para o GRAAC,
assim, não, mas não é assim. Não funciona assim você chegar e tirar o filho do hospital. Você tem que ter um encaminhamento. Né? Você tem que ter para onde ir. Então, assim, não dá para fazer uma loucura. Não. Né? Exatamente. Mas você tem o direito de dizer, doutor, eu quero uma outra opinião. Eu preciso buscar uma outra Exatamente. opinião. É a vida do meu filho. Então, o primeiro passo é os pais estarem em contato com a escola, né, apresentarem esses exames médicos, esses laudos, esses relatórios de que a criança ela está acometida de uma doença na qual ela precisa estar afastada do ensino escolar presencial. E aí a escola ela precisa se encarregar de certa forma, a criança continuar tendo acesso, seja pelo envio dos materiais, seja pelas aulas online, porque isso é um direito da criança, o acesso à educação, ainda que ela esteja afastada presencialmente do ambiente escolar. Então, isso é bastante importante. Quais os direitos das crianças oncológicas em posto de saúde, UPAs e hospitais? Primeiro ponto é o atendimento prioritário, né? A criança ela tem atendimento prioritário. Chegou Oncológico também. em qualquer lugar. Estou com uma criança com febre de 40 graus. Tem que ser atendido de imediato. Não fica na fila. Não, Não, meu senhor, não tem ninguém para atender. Fica numa fila aí, tem que esperar porque tá a gente cheio sabe aqui, que ó. na prática é diferente. É diferente. Isso a gente tem que ser sincero. A prática a gente sabe que é diferente. Mas, por legislação, ela tem prioridade. Ana, o que mudou depois que aconteceu o caso do vô na família? O que tu acha que muda na família? Júnior, é interessante falar disso porque, primeiro, como profissional, vou te falar primeiramente como profissional, eu entendi a dor do meu paciente de perto. Quando você lida diretamente com... Antes a gente não consegue mensurar. Você não consegue né? dimensionar o que a pessoa está vivendo. Você pode até ser solidário, você pode ter uma mínima noção de quanto é difícil, mas quando você vive, e todo mundo vive a mesma coisa. Quando você vive de perto, você tem noção da dimensão daquilo que a pessoa está passando. E você passa a ser compreensivo, a ser solidário, a ser empático. Quando o teu cliente te manda mensagem 10h30 da noite, perguntando do processo, com medo do que vai acontecer, em vez de você falar, poxa, são 10h30 da noite, eu preciso descansar, você fala assim, eu sei exatamente o que eles estão passando. Porque ela não está descansando, né? Ela não está Ela não descansando. consegue É um descansar. dia a mais. É um dia a mais que a pessoa está correndo, é um dia a mais que a pessoa está indo atrás, que você não sabe o que vai acontecer. Porque é um tiro no escuro, é um caminho no escuro, que você está dependendo de outras pessoas para salvar a vida de quem você ama ou a sua vida. É. E como pessoa, acho que não tem nem... Você aprende a olhar para as pessoas de outra forma. Você aprende a desacelerar na vida, aprende a botar importância nas coisas que realmente têm importância, a dar valor aos momentos certos. Então, depois que a minha avó tinha sido acometida com câncer de mama há 10 anos atrás, e já tinha sido um baque, mas quando foi meu avô, que sempre foi um pilar muito forte da família como um todo, aí o bicho pegou. E aí todo mundo... A doença do meu avô veio para balançar com todo mundo, assim, de forma forte. Ele, de forma surpreendente, continuou sendo a força de todo mundo em casa, mas a gente precisou botar a rédea nas coisas e falar, beleza, tá difícil, mas a gente precisa continuar. E aí tu começa a olhar para as coisas de forma diferente, sem dúvida nenhuma. Uma paixão. Família, sem dúvida nenhuma. O que te faz chorar? Família. Família também. A gente sempre foi muito grudado, né? Então, quando pega a família, pegou no calo. E aí... E tanto chorar de coisa boa e chorar de coisa ruim. É normal, mas família... Um defeito. Olha, tem vários. Mas eu acho que eu sou um pouco... Um pouco não, bastante teimosa. Então, quando eu coloco uma coisa na cabeça para mudar, É difícil. é difícil. Que massa. Saudade. O vô Clóvis é o pai do meu avô. Sem dúvida nenhuma. O vô Clóvis, Vanildo, que foram os meus bisavós, mas como eu tenho essa relação de mãe e pai com os meus avós, né? Minha mãe foi mãe muito nova, então eu chamo meu avô de pai, a gente tem essa relação. Eu tinha uma relação muito próxima com os meus bisavós, como avós, e foram 2 homens sensacionais, assim, que Lá de... fizeram muito. De Floripa. Floripa, de Jurerê. Os 2 são sensacionais. Dinheiro é? Dinheiro é consequência de muito esforço, de muito trabalho. Eu não respeito. Não respeito gente que não trata com a verdade, que não olha para o outro e não consegue se colocar no lugar do outro, que passa por cima de todo mundo e acha que a vida é assim, aí não dá.
É, legal demais, né? Show isso aí, né? No 10º episódio, a gente vai falar com as nutricionistas da casa. Sabia que tem nutricionista na casa também? Falamos com a Ali, com a Juliana e a Letícia. Primeiro, todas as 3 são voluntárias, isso mesmo, voluntárias aqui na casa. Elas cuidam de toda a parte de alimentação da família e do paciente. Porque não adianta a família querer falar para a criança não comer tal coisa se eles vão comer na frente da criança. Então a família no todo tem que se adaptar e comer da maneira certa. Então aqui as nutris, elas pegam no pé e ensinam como que é a alimentação das crianças, principalmente durante o tratamento. Então a gente fala sobre orientação da alimentação na oncologia, a mudança de hábito alimentar, que é muito importante, e o comprometimento na família num todo. Como eu expliquei, não é só a criança. A família tem que se adaptar de uma maneira geral e acompanhar e estar junto nesse processo de mudança para a criança. Então, nesse episódio, a gente vai cuidar da alimentação. Você está cuidando da sua? Então, olha aí as dicas e como é que foi esse 10º episódio, que foi bacana demais. Acompanha comigo. A Alessandra, ela é especialista pela Academia de Medicina e Nutrição Funcional Integrativa, pelo Dr. Vitor Sorrentino, né? Vitor Sorrentino. Pós-graduada em fitoterapia, doutora em naturopatia, práticas integrativas, especializada em nutrição ayurvédica. Isso mesmo. Ah, tá vendo? Ó, daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais de cada especialidade de cada uma delas. Fiquem tranquilos. A Letícia, ela é especializada em nutrição no TEA, TDAH e T21. É a síndrome de Down. Ah, então, olha aí, ó. Formada em dificuldades alimentares e terapia alimentar, método... É de Carla. Ah, de Carla Almeida. Isso. Uma formadora em dificuldades alimentares e também formadora de terapeutas alimentares, né? Que foi o curso que eu fiz com ela. E eu tenho também a Ju, que é a Juliana, que ela tem MBA em gestão de negócios em gastronomia, também é uma nutricionista maravilhosa. Cada uma delas tem um papel diferente aqui na casa e elas vão explicar um pouquinho para vocês. Todas juntas criam todo um protocolo para cada criança. Em 2015, quando o Gabriel ficou doente, eu comecei a estudar. A gente procura uma resposta, né, para o câncer. E eu comecei a estudar demais as questões alimentares e a gente se apaixonou pela naturopatia. Eu e a Andréia começamos um curso de naturopatia, né? Foi em 2015, né? Foi em 2016. E ali eu senti necessidade de cursar nutrição por conta da naturopatia. A naturopatia é uma ciência que estuda uma série de estratégias naturais para tratar doenças, né? Que a gente utilizou muito para o Biel. Mas que, na realidade, estudando naturopatia, eu senti a necessidade de ir para a nutrição, para me aprofundar um pouco mais. Isso foi em 2015, 2016. Em 2019, eu recebi um diagnóstico de doença autoimune, que já tinha muito sentido, né? Tudo que eu estudava com a naturopatia, tudo que eu já estava conhecendo, foi um motivo a mais para eu me aprofundar na nutrição. Ali eu comecei a me tratar, eu mesmo fui o meu próprio laboratório. Na verdade, eu acho que o nosso principal objetivo e luta e dificuldade é fazer as famílias entenderem que a nutrição na oncologia ela não vai só tapar o sol com a peneira ali, né? O paciente não está conseguindo deglutir, o paciente que está com baixo peso, o paciente que tem mucosite. Claro que a nutrição vai entrar nisso. Mas o principal papel, acho que, da Casa Biel é falar sobre uma nutrição que previne, como a Ju colocou. Né? Então, previne desde um mau desfecho da doença, quanto outros casos na família, e toda aquela família vai ser englobada por isso. Né? Então, trazer uma consciência de que a alimentação de hoje, ela causa doenças, porque não causa câncer, né? Então, a gente precisa ir nessa via, né? Das famílias entenderem que a alimentação ela vai trazer um bom desfecho da doença, ela vai impedir uma recidiva e não só resolver aqueles outros problemas que o tratamento vai trazer junto consigo, né? É uma mudança de conduta, de mentalidade, né? Que a gente fala no consultório, que é lá atrás, né? Então, a gente trata o paciente, mas trata quem está por trás do paciente. Se for uma criança, o familiar está junto, não tem como desassociar. Então, um dos maiores desafios da nutricionista, da nossa pessoa,
desconstruir a imagem de chata, falando abertamente assim, para levar para... Isso é uma ciência estudada, comprovada, né? O que a gente fala não é chatice. Então, quando a gente diz para uma família, vamos tirar alimentos inflamatórios, o excesso de açúcar, vamos cuidar com os laticínios, o glúten, é porque isso é estudado hoje, né? Então, não é achismo. Não é um achismo, não é uma chatice, nem é uma preocupação com estética, espelho, mas é algo relacionado à saúde mesmo. Então, eu sempre falo essa frase na consulta. Tudo que a gente coloca na boca ou causa saúde ou causa doença. Tem uma repercussão, né? Algum caminho vai tomar, não existe um alimento neutro. Ou ele está me causando saúde ou ele está me causando doença. E aí a família começa a pensar por si só se aquilo que tem colocado na mesa é um causador de saúde ou não. Daí olha para o filho, existe um diagnóstico. Olha para a mesa, um monte de alimento que não causa saúde. Aí começa a entender o que a gente tenta tanto falar. É verdade. Né? Que nós, que somos pais que tentam recompensar de alguma maneira a alegria da criança ou o prazer dela enquanto ela ainda passa por esse processo que é muito doloroso. E é muito comum a gente encontrar essa queixa, né, no consultório. Dizer, mas, poxa, talvez seja a única fonte de prazer dele agora é comer. Na realidade, isso foi uma das coisas que eu discutia muito no hospital, até sem ter o conhecimento, né, que a gente tem hoje, mas o mínimo. Então, eu fiquei buscando muita informação para tentar entender o que estava acontecendo. E era o que elas vinham e falavam, sabe? Ai, deixa comer o que for, mãe. Aproveita, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe o dia de amanhã, isso. Aí, só que aí, você deixa comer o que for, então, em vez de você poder desinflamar, você está cada vez inflamando mais. E o tempo que a pessoa tem, ela vai ter com qualidade. Eu posso estar comprometendo o dia de amanhã. Exatamente. Quando eu não penso nisso, né? Aí, isso que eu perguntava, eu falava, mas qual é o sentido? Tem que pensar Mas- ao contrário, né? Isso. Pensar que é pro bem e não, que é aquilo ali que vai satisfazer naquele momento, mas e a vida porque, depois? exatamente. Mas eu digo assim, de entender que educar o paladar de uma criança dá trabalho. Eu sempre falo isso para os pais. Assim como educar, ajudar na tarefa de casa, ensinar uma criança a falar a verdade, a ter caráter, né? A gente tem que educar o filho de tantas maneiras e a alimentação faz parte da Porque educação. as crianças observam muito o comportamento, a mesa, né? Exato, Como dá que você muito trata. trabalho educar a alimentação. E se a criança já aprendeu errado, vai dar um pouco mais de trabalho desconstruir o que foi feito e construir um novo. Então, colocar a mão na massa do pai entender, existe uma responsabilidade sobre mim e eu vou passar um trabalhinho. Mas eu entendo o porquê, então eu vou começar, né? Sim. É um pouco difícil trazer essa consciência. Esse é o nosso principal desafio no consultório. Eu acho que Porque tem que ser a família toda. Não dá para ser só o paciente. E eu cheguei aqui na casa por causa do bolo, na verdade, né? Vou contar essa historinha, então. Pode contar. Eu faço ainda para uma clínica de dermatologia um bolo que ela serve na clínica dela, porque ela preza isso também, né? Se a pessoa está indo lá se cuidar, nada mais justo que cuidar da saúde interna também, né? E aí a Ali frequentava essa clínica e comeu esse bolo e avisou a secretária. Eu quero o telefone eu pedi dela. O seu contato. E porque eu quero falar com ela. Aí eu cheguei lá, a secretária me falou, a Alessandra, assim, assado, tal, ela tem vários projetos e um é a Casa Biel. Falei, Casa Biel? Que Casa Biel, né? Aí ela me falou, é uma casa que acolhe crianças com câncer, não sei o quê. Falei, olha, fala pra ela que eu faço tudo, menos ir nessa casa. Falei, quiser fazer bolo, quiser que eu vá, qualquer coisa, Foi isso mesmo. menos ir na casa. Aí encontrei a Ali, aí a Ali falou, vamos lá ver a casa. Falei, não, Ali, lá eu não vou. Me dá qualquer outra coisa. Que eu tô contando isso porque eu acho que a importante. maioria das pessoas É muito importante. pensam isso. E aí, não sei o que tem aqui dentro. E é uma coisa inexplicável. Tipo, as crianças são maravilhosas, o abraço é o melhor abraço que tu vai receber. Os pais te contam a história e aí tu para e pensa, meu Deus, minha vida é maravilhosa. E, né, enfim. Aí eu vim e comecei a fazer esses bolos, e vamos, e não sei o quê, isso e aquilo. Aí fiquei um tempo sem vir. E aí me fez falta. Aí eu falei, então tá bom, então vamos de novo. Encontrei a Lê já estava aqui, e daí hoje estamos aqui. E a minha história foi essa com a casa. Muita gente chega aqui, tem gente que eu vou receber na recepção, eles travam. Fala, pode entrar, tá tudo certo. E eu já sei, porque você percebe no olhar da pessoa. E ela começa a entrar, ela começa a olhar as crianças, ela se assusta. Por quê? Porque ela está correndo. A gente tem alguns aqui, né? Que correm, tem que correr atrás, senão é um perigo. Então, assim, realmente, isso é um estigma que tem que ser quebrado. Tem que mudar, como a alimentação, como tudo.
Porque aí tudo se torna mais fácil na vida das pessoas, né? Isso que eu acho que é o principal. Mas olha, o servir é algo... Cura a gente. Muito. Exatamente. Como a Deia falou, a gente faz esse trabalho como voluntário e tantas outras, né, Deia? Mas a gente ganha muito mais, né? A gente doa tempo, mas a gente ganha muito mais que eles. É o que eu falei, não tem uma explicação. É só estando aqui para saber. Então, isso você aí vai tem muito que além, estar né? aqui E a gente pra convida saber. outras pessoas. Claro, nós precisamos. Que queiram, né? Outras Até porque... que te faz chorar. Sensação de impotência. Também, de não alcançar, não poder ajudar mais pessoas. E aí, Qual é essa meninas, frase? qual é? Vamos? Qual é a frase? 2, 3. Que o seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio. Legal, né? Falei para vocês, muito importante essa parte de alimentação. Agora, no 11º programa, episódio, a gente vai começar a falar com os pais. E os primeiros pais convidados foram a Camila e o Sandro, do menino Gabriel Serpa. A história do Gabriel é muito bacana. Eu não vou dar um spoiler aqui, pode ficar tranquilo que eu não vou contar. Mas o Gabriel passou por um momento, apareceu aqui na mandíbula dele, e aí ele teve que passar por algumas situações. Então a gente conta a história do Gabriel, a descoberta, o diagnóstico, o processo de tratamento e o pós-cirúrgico até a cura completa do Gabriel. E todo esse processo a gente conta nesse episódio com a Camila e o Sandro. E no final aparece o Pedro, que é o irmão do Gabriel, e o Gabriel. Foi muito bacana, é a primeira história de superação que a gente traz aqui nesse A Cura a que se pode, né? E você vai acompanhar os melhores momentos agora comigo. Foi bom demais. Eu vou falar que é uma família. É uma família? Eu ia dizer para você não falar. Era Mas família, é um uma médico, família. é um profissional da casa. É uma família muito especial, Tá. que tem o nosso coração, né? E realmente veio com uma história muito diferente de tudo. Certo. E eu vou deixar para você continuar. Você que está nos acompanhando agora, então, quero apresentar para vocês nossos queridos Sandro Serpa e a Camila. Então, Júnior e Andréia, tudo começou com uma visita de rotina ao dentista, Tá. aonde o Gabriel, né, passada aquela fase de troca de dentição, chegou o momento de colocar o aparelho, né? Então, através dos exames de todo aquele da pasta que é feita, né, e tudo mais, os exames ali de raio-x, apareceu uma manchinha no osso da mandíbula. Em menos de um mês. Quando ele abriu, quando fez a primeira panorâmica ali, tava quando um ele tamanho. mexeu já tinha aumentado bastante, consideravelmente. Então, assim, ele né? falou, isso não é uma Menos de 30 característica dias. legal. Mas ele não falou em nenhum momento sobre câncer, No né? congresso que ele participou, ele disse, ó, vamos pecar, né, por excesso. Por excesso. Vamos fazer um novo diagnóstico. Daí é onde ele pegou esse material, né, a imunohistoquímica, e encaminharam lá para São Paulo, né, Campinas, né, onde ele se formou, se não me engano. Na Se eu não me engano, é em verdade, Campinas. primeiro foi feito essa aqui, que vem Isso. indefinido também. E aí, depois que foi Foi para para Campinas. para Aí, Infolaudo, né, que também é parceira aqui da casa, Sim. que foi daí a oncologista que solicitou o material e encaminhou, que daí nesse meio tempo, como ele teve nesse congresso, então ele já conversou, né, com os amigos dele ali e tudo mais sobre o caso do Gabriel. E eles sugeriram, então, que a gente começasse a consultar com o oncologista, né? Daí veio, né, o laudo dele, né, que realmente era osteosarcoma de baixo grau. Mesmo sendo de baixo grau, ele era agressivo, né? Então, ele não conseguiu escapar de fazer a cirurgia, mas no caso dele foi a mais agressiva, né? Uma cirurgia mais invasiva, assim, né? Sim, foi uma cirurgia bem grande, Eu né? me lembro como se fosse hoje, na realidade, né? Então foram feitos 3 laudos, né? Foram feitos 3. Mandado ali para fazer a primeira. Depois foram feitas 2 imunohistoquímica, né? Com aquele material que tinha sido coletado, tinha sido feito a biópsia ali, né? Depois foram feitas mais 2, porque as 2 primeiras dava sempre que poderia ser osteoblastoma ou osteosarcoma, dava indefinido.
né? E na última que foi feita na Infolaudo que realmente deu definitivo que foi o osteosarcoma, que daí era maligno, né? Então eu me lembro como se fosse hoje, estávamos eu, a Camila e o Gabriel no consultório do Dr. Gustavo, né? E ele já tinha falado antes que tinham duas possibilidades, né? Ou se fosse benigno, ia ser algo que ia ser extraído um osso da bacia, ia ser feito um enxerto, Mas né? Ali em na uma mandíbula, proporção menor, né? Menos invasiva, né? Ou a segunda seria bem mais invasiva, que teria que ser feito realmente, né? Teria que ser tirado até uma parte maior, né? Da mandíbula para realmente erradicar ali, né? Para que ela não tivesse nenhuma ramificação. Então, além do tamanho ali do câncer, né? Que foi descoberto do osteosarcoma, ainda teve que tirar mais um pouco, mais alguns centímetros de cada lado ali para poder cortar o mal pela raiz, né? Então, ali foi feito algo bem invasivo, né? Foi tirado daí o osso da fíbula para enxertar e tudo mais, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Quando ele falou que ia ter que ser feito esse invasivo, o Gabriel correu uma lágrima no olho, Então, né? tá, mas o que ele sentia, né? Porque vocês estão lá Não na sentia casa nada. Biel. Quais são Nada. os sintomas que ele tinha? Nenhum. Não Quer tinha dizer nenhum. que se não fosse ele fazer não sentia aquela nada, ele panorâmica, não tinha dor. não teria... Se não fosse a Nada. panorâmica, a gente não ia saber que ele tinha. O Gabriel participa do grupo de jovens, né? Eles são muito amados por todos, assim. E ela de uma fé, assim, que nesse momento botou a nossa lá no chinelo, sabe? Eu digo assim, botou a nossa fé lá no chinelo, porque ele tirou uma força em tudo, assim, que tinha gente que olhava para ele e perguntava: "Ô, Gabriel, tu tem noção do que tu tá passando?" Sim. Simples assim, sim. E daí, Júnior, o seguinte, ó, complementando o que ela falou, cara, o Gabriel, para ir tirar sangue, para fazer um exame de sangue, cara, eu tinha que botar ele no meu colo na cadeira e segurar os braços e as pernas dele para tirar sangue, cara. E quando eu entro pela primeira vez que a Camila desceu lá da UTI, que eu subo, cara, eu vou dizer pra ti, cara, eu quase desmaiei ao ver ele naquele estado. Ele não conseguiu Não Com o ficar. pescoço todo enfaixado, Baquiasse. aqui tudo inchado, a perna com aqueles drenos ali, Enfaixada, cara. com dreno. Assim, eu vou dizer, cara, eu fiquei mal, cara. Eu sentei na cadeira pra mim não cair, cara. E ele, Fiquei ele branco. percebeu ou não? Ele estava acordado? Não, porque Não. ele tava sedado ainda, né, cara? Ele tava bem sedadão ainda, né? Gente, daí quando a minha mãe dizia assim, mas por que o Gabriel, né, que ele é tão especial? Eu dizia: "Mãe, cada um tem um propósito na sua vida. De repente aconteceu com o Gabriel, porque através dele, do propósito da vida dele, vai mudar muita coisa entre nós todos aqui, né?" Eu disse para ela: "Tu é uma Por mulher, onde ele tu é- passar, né? Isso, Que é tu uma uma- história viva. eu dizia para ela: "Tu é uma mulher de tanta fé, por que você está questionando agora, né? Porque eu que sou a mãe." Claro, teve momentos que ele chegava, né? Como o Sandro dormia, às vezes, uma noite com a mãe dele, uma noite em casa, revezava com o irmão dele para cuidar da mãe. Tinha vezes que ele ia para o quarto e ele dizia: "Ai, mãe, vai dar tudo certo, né, mãe?" Eu abraçava ele forte e dizia: "Vai, filho, já deu tudo certo. Deus está contigo, a mãe está aqui, né? A gente vai passar por tudo isso junto. Tu nunca vai ficar sozinho." Né? E às vezes eu me fechava no quarto e chorava, porque é normal. Cara, e naquele momento, cara, eu chorei também, cara. Não tem E daí como, eu não. peguei o terço, ele sempre tava com o terço na mão, disse: "Vamos rezar o terço, vamos rezar o terço." A gente rezava o terço e ele se acalmava, né? Teve 2 momentos que ele dizia que tava com muita dor na perna, tava doendo muito, muito, muito. Aí chamava os enfermeiros, enfim. Aí, cara, eu saí até do quarto para respirar lá no corredor, porque cara, é muito difícil tu ver o teu filho chorando, né? Sentindo dor, tu sente aquela dor também, né? Então, e depois que eu vim aqui para casa e que eu conheci tantas histórias de superação, cara, isso motiva a gente, sabe? E ver tudo que vocês passaram e todos os outros pais que passaram também, né? Essa dor. E a gente tem uma história de sucesso com o nosso filho, né? De superação, de cura. E isso para nós, assim, é um motivo de vitória, né? Com certeza. E ver aqueles pais que perderam seus filhos também estando com a gente, né? Dando força e dizendo que tudo vai dar certo. Isso para nós, assim, foi muito consolador, foi muito, cara, de uma força muito grande para nós, sabe? Um sonho. Qualquer um. Pode abrir? Sonho?
Um sonho de ver a minha sogra bem. Cara, De ter a vida, não digo ter a vida dela completa novamente, né? Mas que ela consiga se restabelecer e ter uma qualidade de vida melhor, assim. o meu sonho é de ver um dia minha mãe voltar a andar, cara. Esse é o meu sonho. Não vivo sem. Ah, sem minha família. Não vivo sem amor. Uma saudade. Uma saudade. Talvez seja a convivência do meu pai. De não ter essa presença masculina, né, do pai na vida. Cara, eu sinto muito saudade da minha avó, cara. Minha avó, cada vez que eu chegava na casa dela, a avó fez um sorvete, a avó tem aqui Avó é demais, bolinho de né? chuva, a avó tem um bolinho de Avó é banana, Quer a um avó tem ovinho, nego? A quer avó um ovinho frita pra frito, ti. a avó já frita aqui na hora, quer um peixe, a avó frita. Vó. Tudo que ela tinha não era dela, era de todo mundo. Vó é demais. A minha avó, cara, eu amava muito meu avô, mas a minha avó, eu sinto muita falta dela. Eu vou te dizer que a gente costuma ser rotulado assim na igreja, a família, a sociedade, como a família margarina, né? Como a Camila fala. Margarina? Aquela família a margarina, da propaganda de margarina, sabe? Família Isso. perfeita Café na mesa. da manhã. Cara, todo mundo tem os seus desafios, né? Todas as famílias passam por dificuldades. Inclusive eu e a Camila chegamos a nos separar já. Aham. Ficamos... Uma semana. Muito pouca gente sabe disso, tá? Muito pouca gente. Tem se muita não, gente que vai ficar se sabendo não, vai agora. ficar sabendo agora, tá? Se tiver assistindo. Eu posso te dizer que talvez a minha mãe e a minha sogra sabiam disso. Eu e a Camila chegamos a separar. Eu cheguei aí para casa da minha mãe uma semana. E, cara, se hoje uma coisa que define a Camila para mim é que ela é meu porto seguro, cara. A gente teve que passar por algumas dificuldades, alguns problemas. Essa nossa, digamos, separação teve que ter muita cura, perdão, né? Teve que ter essa conexão com Deus. Bom demais, né? Viu aí? Falei pra vocês que era uma história linda. Foi top. Essa aí do Gabriel foi boa demais. Agora, o 12º episódio foi com dois amigos nossos, meu e da Andréia, a Paula e o Tarcísio, que são amigos íntimos nossos e amigos do Biel, que viram o Biel crescer, né? Fazem parte da diretoria, são voluntários. O Tarcísio, eu conto que muitas das vezes o Tarcísio ele adora cozinhar e ele está na cozinha, ele que está lá está envolvido sempre em tudo. Então agora a gente mostra um pouquinho de quem é a diretoria da Casa Biel, como se formou, por que são esses nossos amigos do Biel. A gente fala tudo isso nesse episódio. Você vai conhecer um pouquinho mais de quem é a diretoria da Casa Biel. Tenho certeza que você vai adorar. Vamos acompanhar os melhores momentos? Nossos Bora. convidados hoje, o Tarcísio, né, a gente chama de Tarso, e a Paula. Sejam bem-vindos. Boa noite, muito obrigada pelo convite, né? Pra gente é uma honra estar aqui, né? Foi uma surpresa também esse convite. A gente não estava esperando, mas como vocês já falaram, já faz bastante tempo, né, que a gente se conhece, que a gente já faz parte da vida um do outro. Então, a gente está sempre vem muita novidade. Aí vocês vão entender por que esse casal. Tarcísio. Obrigado, né, pela oportunidade de a gente estar falando um pouco da história, né, do Gabriel, que era nosso amigo, né? Sim. Não era um Gabriel qualquer, ele era o nosso menino. Então, que bom fazer parte disso, ver principalmente a mão de Deus, né, sempre direcionando todas as coisas no tempo certo e nos forjando a ser melhor, né? A se doar um pouco mais pelo outro. O Biel era um menino doce, era um menino amável, não tinha quem não se encantasse com ele, ele era querido, ele era... Assim, era o nosso xodozinho, assim, né? Ali Ele era o chaveirinho de vocês, né? Ele estava sempre junto. Sempre junto, era a única criança ali no nosso meio, mas parecia gente como a gente, né? E a gente tem, assim, uma paixão, né, muito grande por ele, né? Infelizmente, depois que ele ficou doente, eu não vi mais ele, né? Eu preferi ter a imagem dele
sempre crendo, claro, que ele seria curado, né, da doença, mas sempre querendo ter a imagem dele como uma criança feliz e alegre, como ele sempre foi, né? Meio marrento, né? Na verdade, muito marrento. Mas era um menino muito doce, muito educado e sempre estava, né, no nosso meio. Ele era muito amado. Ele era nosso amigo. Sim. Não era um desconhecido, né? Verdade. E entender que a casa é praticamente um modelo daquilo que vocês não sabiam que iriam passar, né? Exatamente. De todos os profissionais que ele precisava, né? E às vezes não tinha. Então, assim, a gente fica muito contente mesmo de poder transbordar na vida de crianças que às vezes a gente também nem sabe que estão sendo tratadas na casa, né? Algumas a gente está mais próximo, mas tem algumas que vêm, cada vez que a gente vem aqui... Tem novos, né? Tem criança nova sendo tratada, então isso não tem preço, é muito gratificante. É um ambiente maravilhoso, né? É um ambiente que é muito aconchegante, né? Tanto os voluntários quanto os colaboradores são pessoas né, que, tantas pessoas que a gente conhece e assim, cara, a gente ama estar aqui. Nunca foi algo, né, que a gente vai evitar de ir lá porque tem um sofrimento das famílias, não. Aqui é um ambiente alegre, né? As pessoas que chegam tristes, com certeza não saem tristes daqui, né? Por toda a estrutura que oferece, todos os profissionais que se dedicam. Então, assim, para mim, até a gente vem poucas vezes por semana, né? Mas a gente se compromete nesse próximo ano também de estar mais acompanhando de perto, né? Conhecendo mais as famílias também. Claro que isso tudo gera um vínculo, né? Com essas pessoas. Mas, assim, quando a gente entende o servir, às vezes a pessoa não precisa de mais nada. Às vezes só estar presente, só escutar né? A história e ela poder desabafar. Então, isso aí não tem preço, tá? Isso aí transforma a nossa vida todos os dias, com toda certeza. Olha, eu acho que a casa hoje, ela reflete muito quem o Gabriel era. O Gabriel, ele era alegria. Ele estava sempre feliz, assim, sempre animado, queria participar de tudo, dos retiros, ele queria estar no meio dos grandes, né? Então, a casa, ela é isso. Às vezes as pessoas acham que vai chegar aqui, vai ser aquela coisa, né, hospitalar, aquela cara de casa hospitalar, mas não. Triste, né? Mas não, a casa, desde o começo, a preocupação maior da Andréia foi que fosse um ambiente lúdico, né? Um ambiente feliz, assim, que as pessoas chegassem e se sentissem bem recebidas, acolhidas, né? Reflete mesmo a alegria dele, porque muitas vezes no hospital ele falava, né, quando ele não estava enxergando, então a gente falava o que estava acontecendo, e ele falava assim: mãe, vai ajudar aquela criança, ela está chorando muito. E eu falava: fica quieto, porque se eu for eu vou ganhar bronca. Não, você precisa ajudar. Eu lembro da palavra dele que ele falava: você precisa ajudar. Ele se preocupava ainda, né? Demais com o próximo. E lá, recebendo plaqueta, cheio de quimioterapia. Então, assim, com dor, mas o barulho não era porque a criança estava chorando, mas é porque ele sabia que era alguma coisa que outra pessoa podia estar ajudando. Então, isso sempre foi dele. Então, todas as vezes eu falava para ele: quando terminar tudo, a gente vai fazer algo e vai ajudar as crianças. Isso mesmo, nós temos que ajudar as crianças. Então, não tinha como não fazer. Eu lembro que o Cris Duran veio para gravar com ele, depois veio a Record, veio a Globo, e aí ele chegou um dia, né? Tu lembra? Chegou um dia, ele falou: pai, por que tudo isso, cara? Pô, eu tô careca, tô feio e tal. Por que tanta exposição? Por que tanta exposição? Eu falei: primeiro, filho, que tudo isso vai ser para achar o teu doador. A gente precisa achar o teu doador. E outra, que eu tenho certeza que a gente vai achar através dessa campanha. E outra, não é só para ti. Olha quantas vidas tu vai ajudar através da tua campanha. Aí ele ficou parado assim, ficou pensando. Aí pensou alguns segundos, ele assim: então tá. Se é para ajudar outras crianças, ajudar
a encontrar meu doador, então eu quero, então eu vou. O que te faz chorar? O que me faz chorar? Saudade. Cara, tem várias coisas que me fazem chorar. Eu sei. Mas vai ficar engraçado agora. O que me faz chorar é ver as vozinhas no casamento, cara, entrando. Sério? Cara, eu choro demais quando eu vejo Ele se vozinha entrando. emociona muito. Mas tem outras coisas que me fazem chorar também. Um sonho. O meu é ser mãe. O meu também pode ser pai. Uma saudade. Das pessoas que já se foram, em especial uma tia minha que era muito importante para mim. Acho que hoje é isso, assim, que mexe comigo, assim, que eu sinto falta. Cara, uma saudade do Biel. Tenho muita saudade dele. Muito bacana esse aí, né? Agora, gente, é um episódio especial demais pra gente. Agora, o 13º é a doutora Marcela. A doutora Marcela é uma das médicas, é a médica responsável, oncologista responsável pelo hospital... Perdão. Então tá. Legal demais esse episódio aí, né? Agora, esse 13º foi muito, mas muito especial. Doutora Marcela é a médica especialista em oncologia do Hospital Santo Antônio Blumenau, onde a grande maioria dos casos a gente encaminha para ela. E ela aceitou o nosso convite e ela vem contar um pouquinho da sua profissão, né? Como é que foi a escolha da profissão dela relacionada ao câncer, onde é que ela fez a especialidade, como é que funciona tudo lá dentro do trabalho dela dentro do hospital, qual é a função dela lá, qual é o papel dela. O atendimento humanizado que ela vai falar nesse episódio, ela chega a se emocionar, é um momento lindo, porque é difícil, gente. A gente que está aqui também, a gente sabe como é que é, mas os médicos, eles são a linha de frente. Mais até muitas das vezes que a gente que está aqui na Casa Biel, eles estão lá dentro do hospital no dia a dia, vendo várias dificuldades. Então a doutora Marcela tem um coração gigante e esse episódio foi muito, mas muito especial. A gente adora ela, acompanha os melhores momentos, eu tenho certeza que você vai adorar. Acompanha aí. Então, meu nome é Marcela Barros de Souza, eu sou pediatra e oncologista pediátrica. Eu fiz minha residência de pediatria no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. Depois eu fiz oncologia pediátrica em Curitiba, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. E daí vim para Blumenau, né? Não aqui em Itajaí. Eu sei que vocês querem que eu venha trabalhar em Itajaí! Isso, litoral, mas é tão por bom. enquanto eu estou em Blumenau. Isso. E estou em Blumenau desde 2006, né? No serviço de oncologia pediátrica. Inicialmente ele era em outro hospital, no Hospital Santa Isabel. E a gente está desde 2009 no Hospital Santo Antônio. Então, nesses anos todos estamos aí. Tempo, né? Não existia oncologista pediátrico em Sério? Blumenau. Santa Catarina só tinha Florianópolis. E Joinville, né? Hoje o Santo Antônio tem 45 crianças em tratamento. Oncológicas. Oncológicas. 45. A capacidade, vamos dizer assim, máxima hoje seria quantas? Eu acredito que, né, depende, claro, da gravidade. O nosso maior desafio é quando a criança interna. Então, leitos de internação nós temos 11 no nosso serviço de oncologia pediátrica. As 45, então 11 conseguem Tá internar. tranquilo, por enquanto a gente tem, né, consegue. Então, eu acredito que até 70, 65 a gente dê conta. Mais que isso, a gente teria que ampliar os serviços para outras regiões, né? Está relacionada à genética da família, o câncer, ou não? Não. Em 95% dos casos, não. Alguns casos, eles estão relacionados a síndromes genéticas, né? Que nem a neurofibromatose, o retinoblastoma, que a gente divulgou tanto ali, né, em setembro, na campanha de Olho nos Olhinhos, né, da filha do Tiago Leifert. Então, esse retinoblastoma tem alguns casos que são familiares.
Neurofibromatose. Então, algumas doenças são, sim, hereditárias, né, genéticas, que vêm da família. Mas o câncer infantil, em 95% dos casos, ele é ao acaso. Ele não tem como ser transmitido dos pais, né? Você acha que hoje ainda nós temos essa parte do diagnóstico tardio? Infelizmente, sim, né? Apesar de, como eu falei, aqui em região sul a gente tem um acesso mais fácil, a gente tem uma cultura, né? As famílias são de uma cultura, né? De um entendimento bom. Ainda eu vejo que tem mães que ficam que nem uma barata tonta com seu filho doente e fica batendo ali e aqui e não sabe aonde ir, como buscar ajuda, né? Então, infelizmente, sim. A criança chega cedo, é 80%, 90%, né? Quase 100% de cura. Se a criança chega no estadio 3, 4, avançado, a taxa de cura cai muito, o tratamento é mais demorado, é mais sofrido, é uma família inteira que sofre. Então, o nosso desejo é que as crianças cheguem antes. Então, a gente tem que investir, né? Aqui, esse podcast serve, né? O motivo de eu vir de Blumenau até aqui hoje é por isso, porque eu quero que a maior número de pessoas saibam o que é o câncer infantil, que infelizmente, apesar de raro, infelizmente ele existe. Se ele for diagnosticado muito tardiamente, ele mata muitas crianças que poderiam ser curadas se chegassem 1, 2 meses antes, né? Então, isso sim a gente precisa melhorar. Mas assim, ó, se o teu filho não está bem, você conhece o filho, né? A gente tem filho, a gente conhece o nosso filho. Sim. Não está bem, tu está sentindo que algo não está certo. O primeiro médico falou que não é nada, o segundo falou que não é nada. Vai atrás da Andréia, vai atrás de uma casa, digita ali Instagram, câncer infantil, acha alguém e fala, pelo amor de Deus, eu acho que meu filho não está bem, eu preciso de ajuda. A gente dá um jeito, né? A gente liga para o médico da cidade, a gente dá um jeito. O que eu quero é que essa criança chegue logo para mim. E quantos foram para lá, né? Que a própria Andréia mandou, e não era câncer. Né? Não, isso aqui é só um linfonodo, uma íngua reacional, isso é uma alteração de hemograma pós-viral, porque a gente achava que era uma leucemia, não é. Então, eu prefiro que venha e eu diga que não é leucemia, que não é câncer, do que o câncer fique lá 2, 3 meses em casa e chegue para a gente muito mais grave e muito mais difícil de tratar. Na infância, o ideal é ir para o oncologista pediátrico. Acontece ao contrário. Às vezes, a criança tem uma suspeita de apendicite, vai para a cirurgia pediátrica, o cirurgião abre e não era uma apendicite, era um tumor de intestino, era um linfoma de Burkitt, por exemplo. Daí, se já dá para ressecar, o cirurgião resseca e depois encaminha para a gente. Mas isso é exceção. A maioria da criança com suspeita de câncer, ela tem que ir para o oncologista pediátrico. Do primeiro para o segundo ano de faculdade, eu fui para o Joana de Guzmão me pedi para ir lá conhecer a oncologia, porque eu não sabia direito o que era. E já me apaixonei por aqueles carequinhas, né? E eles são demais, né? As crianças da onco, isso foi em 98. 98. As crianças da onco, elas são demais, né? As pessoas falam, como é que tu consegue ser oncologista? Como é que tu tem estrutura emocional para... Gente, se vocês soubessem o amor que tem aqui dentro, né? De mim, de que eu recebo diariamente, é inacreditável, né? Eu digo que é a melhor profissão do mundo, né? Porque tem dias tristes, né? Tem dias muito difíceis, mas a recompensa ela é muito maior, né? Então, assim, ter crianças curadas, né? Ver uma criança que passou por quase faleceu e ela está curada é muito bom. Então, mesmo quando a gente perde, né? Que nem o caso do Biel, e as famílias vêm, né? A gente tem o Anderson ali que mandou mensagem. A gente sabe que a gente fez tudo que a gente podia, que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance e as famílias voltam, né? A maioria dos nossos pacientes que vão a óbito, a família volta, a família manda uma mensagem, ela agradece, ela diz que está com saudade. Então, até perder paciente é triste no dia, só que é gratificante de ver que aquela família ela é tua, né? Que para mim e vocês, né? Os meus pacientes, Biel não foi meu paciente, mas eu acho que a oncologia pediátrica ela é uma grande família, né? Ela não existe amor maior do que conviver 2, 3, 5 anos com um paciente, a gente dá bronca, né? Então, é triste, né? Tem dias que dá vontade de falar, onde eu fui amarrar meu bode? O que eu estou fazendo aqui?
Mas a recompensa é maravilhosa, né? Assim, o amor que a gente recebe e ver que mesmo às vezes perdendo um paciente, ele foi em paz, ele foi sem dor, ele foi sem sofrimento. Isso, e eu falo para a mãe, né? É duro não ter ele aqui, mas ele aqui sofrendo do jeito que estava, não estava bom para ele, né? Elas vão entendendo que a morte, ela não é uma coisa tão ruim assim. Ela é parte, um descanso para quem está sofrendo. Ela é uma partida, né, que virou uma estrela, que foi morar com Jesus. Então, a Duda saiu de lá assim, até parecia leve, assim. Ela deu um abraço tão gostoso na Ana e no Daniel, assim, sabe? E a Ana falou, Duda, obrigada por ter vindo. Ela olhou, mãe, como a tia Ana estava linda. Um sentimento hoje. Amor. Um ídolo. Minha mãe. O que te faz chorar? Perder um paciente. Um sonho. Além da oncologia em Itajaí. Um sonho, o Fred sabe, que eu construí um hospital pediátrico, um hospital oncológico pediátrico. Eu não respeito. Eu não respeito algumas regras que impedem de eu tratar os meus pacientes corretamente. Atropela. As regras de esperar a PAC, de esperar autorização de químio. Atropela, isso aí. Eu falei, esse aí foi especial, né? Esse aí foi bom demais, gente. Agora, o 10º... Olha, no final fui ficando um melhor que o outro, gente. Nossa, tô agoniado aqui só de imaginar. A Graziella é a conselheira tutelar aqui da cidade. E eu conheci ela, a Andréa já conhecia, mas eu vim conhecendo uma situação inusitada que acabou acontecendo aqui perto da Casa Biel. Mas antes de eu contar isso daí, ela vai contar nesse episódio qual é o papel da conselheira tutelar, sobre a proteção da criança e adolescente, quando o intervir, né? Quando uma conselheira intervém em alguma situação que acontece, destituindo o poder da família, a família perde esse poder. Muitas das vezes ela conta como que isso acontece. Então, é um assunto não só voltado para a oncologia, mas da infância de uma forma geral. Então, é muita informação bacana que você precisa saber, estar atento. E sobre uma situação que aconteceu, foi aqui perto da Casa Biel. Um dia eu estava em casa com a esposa, meia-noite e meia, aconteceu uma situação, uma mulher berrando com 2 crianças, e eu desço correndo, vou ali ver, e tem uma criança na lata do lixo e uma irmãzinha maior correndo desesperada. E eu, na hora, vendo aquela situação toda, o que vão fazer? Temos que ligar para o conselheiro tutelar, e aí é onde eu ligo para a Grazi, que é essa moça, e a gente conta esse episódio, como que foi nesse episódio. Foi muito bacana, uma história muito legal. Eu acho que vale a pena aí você dar uma olhadinha. E tudo isso que eu estou falando para vocês podem ver esses cortes, mas se você quiser assistir na íntegra, tá ele ali gravadinho para você. Eu quero assistir esse foi muito bacana. Você vai lá, clica e assiste ele por completo. Legal? Vamos assistir os cortes desse aí, foi muito bacana. Bora! Deixa eu apresentar ela. Graziella Skelsen, é isso? Graziella Skelsen. Muito prazer, seja bem-vinda à Cura que se Pode. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês moram no meu coração, de verdade. Que bom. Vou falar um pouquinho, você fala de você fala se é tudo isso, tá? Conselheira tutelar, advogada, graduada em gestão pública e pós-graduada em atendimento a criança e adolescente vítima de violência, autora do livro infantil Salvando o Chapeuzinho, é isso? É isso mesmo. Quem é a conselheira Grazi? E como você chegou até esse processo? Eu sou advogada por formação. O direito me levou muito para a área do direito de família. Tá. Então, no final ali, eu já sou advogada há 20 anos. Eu sou uma pessoa idosa na advocacia. Peguei várias etapas, assim. A tua área como advogada? Já era direito de família, bem especificamente, assim. Eu só estava atuando nessa área de direito de família. Entendi. Tem um pezinho com o conselho tutelar, assim, porque o conselho atua na área do direito da infância. Legal. E a família é bem junto, assim, né? Não é a mesma coisa, mas é bem próximo. É sempre 5 conselheiros em cada conselho tutelar, Brasil todo. Aqui em Itajaí tem 2 conselhos, então são 10 candidatos. O trabalho do conselheiro é saber o que eu tenho disponível na rede para proteger essa criança aqui.
Então, tu vai me trazer uma criança com um problema e eu preciso saber aonde que eu vou resolver. Então, Itajaí é grande. Eu conheço muito bem o meu território. Eu conheço todas as escolas, conheço todas as creches, postos de saúde. O que significa território? Ele pega o quê? Ele pega uma quantidade de bairros? Como que vocês... A gente dividiu por demanda, né? A gente pensou no território, na questão do deslocamento, porque um conselho fica no centro e um fica lá em Cordeiros. Não é? Embora o pessoal tenha esse senso comum de que o conselho levou... É bom até você explicar isso. O conselho levou porque vão adotar o meu filho. Vão tirar o meu filho de mim, ele vai ser adotado, vai ser entregue para alguém. Não é. A gente leva para o abrigo para proteger, protegeu. Aí pode voltar para a família, com certeza é uma opção. Tá. Pode ir para a família extensa. Então, a mãe não tem condições, mas existe uma avó, uma tia, o pai. Ninguém fez filho sozinho, né? Certo. Embora o pai quase não apareça, ele fica subentendido, né? Ou na terceira opção, que é destituir esse poder familiar e daí liberar para adoção. A gente tem 2 acolhimentos, um para criança e um para adolescente. São abrigos que acolhem até 20 crianças, 20 adolescentes, eles têm capacidade para receber. Então, é uma modalidade específica de acolhimento institucional. E aqui em Itajaí é uma ONG que é baseada numa igreja, e a igreja investe muito em qualidade. Embora, às vezes, eu fique com uma raivinha, assim, né, de dizer, mas, pô, tu vai ficar... E teve uma que eu atendi, e daí eu falei, mãe, ele fez isso com a tua filha e na época tomou providência, mandou ele embora e depois voltou para casa, a menina tá assim porque o violador voltou. Por que tu deixou voltar? Aí ela disse, porque ele falou que foi só uma vez. Aí eu pensei, poxa, tinha um número para uma meta a ser batida? Isso é a resposta que se dê? Essa é a proteção que tu espera de uma mãe? Né? E na verdade, assim... Em que contexto ela foi criada que ela acha que só uma vez? Sim. Né? Ela falou aquilo tão naturalmente, ela não estava fingindo nem nada. Ela realmente acha que... Então, assim, como é que é a história dela? Eu sempre me pergunto isso, tá? Quando a gente recebe a denúncia, a gente faz o boletim de ocorrência. Tá. Né? E aí a gente identifica quem é esse violador. Se a gente consegue, por conta própria, afastar e entregar para um outro familiar, ou se a gente tem que afastar a criança. Tá. Nas agressões físicas é mais fácil tu afastar o violador. Só que tanto homens quanto mulheres. Assim, a mãe também é uma violadora bem comum na agressão física. Então, a gente geralmente tem uma avó que fica, tem um tio e tal. Tá. Afasta a mãe também. Com certeza, com certeza. Tá, afasta a mãe e afasta o pai. Isso, tiramos a criança de casa. É o pai e a mãe que estão espancando, nós vamos tirar de casa. Quem é que pode ficar? Apareceu a avó. Aí eu fico com o neto. A gente entrega com a proibição de que essa mãe retome o contato até segunda ordem. Como que vocês cuidam isso? Será que ela não volta lá, pega a criança? Aí a gente conversa com a pessoa que vai ficar. Porque se a pessoa que vai assumir o compromisso de ficar, ela vai assinar um documento se comprometendo a ficar, a gente vai, inclusive, fazer encaminhamentos para ler atrás de guarda. Tal. Se ela pisar na bola, aí nós vamos tirar e vamos levar para o abrigo. Diz que a surra de borracha de mangueira é a que mais dói. A gente já atendeu uma criança que desmaiou, apanhando de tanta dor. Diz que a que mais dói é essa. E aí ela tinha cortado e ela deixava em cima da mesa e tal, e a menina contou, a menina estava toda marcada. Daí eu falei assim, mãe, tiramos a criança foi para a escola toda marcada. E tu bem tranquila, que eu já tô no outro, né? Eu já tô aqui me contorcendo já. A escola denunciou, nós fomos na escola, pegamos a menina, levamos para o conselho, identificamos, a menina falou, foi a mãe que bateu assim, fizemos todo o protocolo. Boletim de ocorrência, exame de corpo de delito. Quando a mãe chegou, já estava com o pirão pronto. E aí eu fui conversar com a mãe, porque a minha conversa com a mãe vai determinar se essa mãe vai sair com a criança do conselho ou não. E aí eu conversei com ela, ela contou a mesma coisa que a menina, não mentiu. Eu bati, ela fez tal coisa, ela respondeu, tal. Eu falei, mas por que tu bateu? Ela falou que tu tem essa mangueira, que tu cortou essa mangueira para bater nela. Não foi um chinelo que tu catou ali o carregador do celular, a cinta que tu tirou. Aí ela assim, não, é porque eu já tinha cortado e eu deixei em cima da mesa, da geladeira, sei lá, que era realmente para ameaçar ela com aquilo ali, mas eu ainda não tinha batido. Eu falei, tá, e por que uma mangueira? Aí ela assim, porque eu apanhava de mangueira. Aí ela começou a chorar, que ela
apanhava de mangueira, então quando chegou a vez dela educar a filha, ela queria cortou a mesma mangueira para bater na filha. Aí chorou, pediu desculpa, entendeu que estava errada, que não ia mais acontecer. Aí a gente liberou ela para casa com a criança, encaminhamos para o CREAS, que faz esse acompanhamento familiar da situação de violência, encaminhamos para psicólogo, e aí a vida segue, né? Para a gente tentar resolver os conflitos sem afastar a criança da família. A gente pegou uma que ela queimou as crianças com uma colher. Ela esquentou no fogo, e aí ela queimou 4 crianças. E, cara, aquilo deve ter doído. E eu lembro que eu pensava assim, devia só alguém queimar ela. Né? Se ela deixasse nós queimar ela com a colher igual, a gente deixava ela embora com as crianças. Eu lembro desse pensamento, assim, porque tem coisa que tu vê assim, pô, isso doeu. Se fosse, se ela primeiro se queimasse, antes de queimar a criança, eu acho que ela não tinha queimado. Grazi, eu não sei como é que tu consegue. Eu não sei se eu conseguiria. Eu consigo porque é a gente que salva essas crianças. É esse o pensamento. É esse o meu pensamento. É por isso que você está... E assim, a instituição ela tem que usar o conselho. Apareceu a criança machucada, pode ser aqui na Casa Biel. Não tem nada a ver com o serviço que vocês oferecem, mas a partir do momento que tu é uma pessoa, sociedade, tu tá vendo uma criança com marca de agressão, é tua obrigação denunciar. Não é, não quero me meter nisso, vou pensar se eu vou fazer. Não, por isso que eu falei, acontece às vezes aquela situação, você está ouvindo uma criança, um vizinho, alguém, se atente, né? Se atente, veja o que está acontecendo. A gente tem casos aqui em Itajaí de professores, tem 2 casos que eu acompanhei, uma professora e uma diretora que responderam criminalmente num crime de estupro, porque a criança disse que tinha contado para a professora e a professora não fez nada. É um ambiente seguro para eles. E assim, a escola, eles ficam a maior parte do tempo. Tem criança que fica mais na creche do que em casa com os pais. A professora, ela percebe de um dia para o outro que a criança está diferente. Que está mais amuadinho, que mudou, que tudo. Um roxinho que veio, que não tinha um dia anterior. Então, a escola, aqui em Itajaí, pelo menos, isso eu tenho certeza. Eu sempre falo, as escolas salvam as nossas crianças. Quando a gente estava em São Paulo, no GRAC, tinha crianças que os pais abandonam durante o tratamento. Fica um conselheiro lá com a criança fazendo a quimioterapia. Isso já chegou a acontecer aqui? Nem vai acontecer. Nós não vamos fazer. Não vamos. Se tu não tem condições, se tu não quer ficar com o teu filho no hospital fazendo um tratamento, então tu não vai ser o pai. Então nós vamos desacolher, nós vamos já fazer o pedido de acolhimento institucional. Essa criança vai ser acolhida estando hospitalizada. Hoje o conselho faz o acolhimento institucional, é acolhido, quem passa a ser responsável é o abrigo. Sim. O abrigo tem os cuidadores e o cuidador vai ficar acompanhando a criança no hospital, com certeza. Tem crianças que vão para que estão no acolhimento, que são internadas, ninguém chama o conselho. Então, se está em casa, vai para o hospital. Sim. A mãe some, foge, qualquer coisa, eles acionam o conselho, a gente vai, mas não para ficar com a criança. A gente vai, não tem nenhum familiar, não vai ser acolhido. A gente já comunica o acolhimento e alguém já vai hospitalizada, ela já é acolhida. Entendi. Não tem. Se você pudesse mudar hoje, o que mudaria? Acho que eu mudaria o pensamento dos adultos que ainda não veem crianças como pessoas. Eu tenho medo de errar em algo que eu não consigo arrumar. De passar alguma coisa que eu errei e não deu mais para arrumar, assim. Eu tenho esse medo. Eu não respeito. Eu não respeito se eu acho que é injusto. Se eu achar que é injusto... Já era. Não vou respeitar. Pode ser. Uma frase. E não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Muito bom. A gente sempre fala, né? Como se fosse o último. Então, essa camisa era a nossa frase. A gente ouvia porque a gente não sabia qual seria o dia. A gente sabia que era muito difícil, a gente buscava a cura, mas a gente sempre vivia como se fosse o último dia. Porque o nosso dia não pertence a nós, pertence a Deus. Se Ele chamar, a gente tem que estar pronto. Bacana essa história aí, viu? Muita informação também. E essas informações que a gente falou é muito pertinente à escola. Tudo isso que aconteceu é importante os pais saberem também, né? Então foi muito legal. Agora é o 15º episódio e nós vamos contar mais uma história de mais uma família, de mais uma criança aqui da Casa Biel.
Agora é o Joaquim com a Thalita, a mãezinha é a Thalita, e a gente ela conta como que foi a descoberta da doença, né? A história, o diagnóstico, o processo de tratamento até a cura. Graças a Deus, o Joaquim é mais um dos curados aqui da casa. A gente conta da cura dele, ele está no episódio com a gente, ele fala, tem um pouco de vergonha, ele fala um pouquinho, mas gosta de mostrar as fotinhos dele, como é que foi, tudo legal, bateu o sino. Então é mais uma história de superação aqui da Casa Biel, de muitas, que a gente vem contando uma a uma para vocês. Vamos ver como é que foi a história do Joaquim? Então vamos lá, bora! Ele é demais, ele é famoso, não foi fácil trazer, e hoje com a gente, Joaquim e a Thalita, sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Boa noite. A Thalita é a mãe do Joaquim. A Thalita é uma técnica de enfermagem, trabalha aqui na Univale e mãe desse menino que me surpreende todos os dias. Que idade o Joaquim tem hoje? O Joaquim fez 15 anos em agosto. Aham. Um adolescente. Sim. É. Então, o Joaquim nasceu no dia 29 de agosto de 2009, com uma gestação planejada, muito esperada, né? E no dia do parto dele, então, o Joaquim nasceu já com uma asfixia, já nasceu ali um pouquinho ruinzinho, já precisou de alguns cuidados ao nascer. E, então, em decorrência disso, a gente teve que acompanhar até 1 ano de idade com neurologista. E então ele já nasceu assim, me dando uns sustinhos. Crises convulsivas. E a gente entrou então com tratamento. Ele teve uma crise convulsiva e depois ele teve crises de ausências. E ele foi tratando. A ausência é aquela que a criança ela fica parada, ela né? para, vira o olhinho, né? Ele teve várias vezes até a gente descobrir que era crise de ausência. Então, sempre acompanhando com o médico, né? Sempre em acompanhamento. Então, apresentou dificuldade, né, no cognitivo dele, onde foi diagnosticado que ele tinha uma deficiência intelectual, cognitiva, né? Então, a gente vem já da vida toda acompanhando ele com pedagoga, fono, físio, já uma história da vida dele, assim, desde sempre. Uhum. E entrando, então, no nosso assunto principal, né, que é a leucemia, que o Joaquim teve, foi em junho de 2022. Tá? Começo do mês de junho, o Joaquim começou a apresentar um quadro febril. Procuramos médico, né? Ele teve um edema inguinal na região da virilha também. Uhum. E procuramos médico aqui em Itajaí. Um edema seria uma bolinha? Ele teve íngua, né? Íngua. A íngua bem na região inguinal, assim, ele ficou inchada, aquela região... Geralmente é na virilha, embaixo do braço, né? Isso. Ou na língua ou no pescoço, né? Pode dar no pescoço. O dele foi na região, então, da virilha, né? Mas fomos percebendo uma palidez, um cansaço. Aí procurei outro médico. Falei todos que ele estava já sentindo já uns 15 dias. O médico achou que podia ser uma virose, enfim. Pedi exame de sangue, o médico não quis fazer. E, não contente, saí da consulta e fui coletar um hemograma. Lá em Juí, o Joaquim começou, então, a ter mais fraqueza, começou a ficar bem desanimado. A gente estava passeando, estava na casa dos primos, dos amigos dele, e ele não queria brincar, né, filho? Era bicicleta, era corre, nada o Joaquim queria. E eu não estava entendendo aquilo. Até eu dizer para ele, vamos, filho, se anima, né? Talvez ele não conseguia se explicar, Thalita? Não, ele não conseguia explicar, ele só dizia que ele não queria. E aí entrou com a suspeita de dengue e começaram a coletar exame de sangue. Aí naquela madrugada foi coletado umas 3 vezes o exame, porque provavelmente veio tudo alterado, né? Aí coletaram a primeira vez, e a médica plantonista veio falar comigo e falou, tá bem alterado o exame de Joaquim, nós vamos repetir. Aí, na madrugada, repetiram. E eu tenho um conhecido médico lá em dia, a gente já foi pedindo para ele entrar em contato e olhando tudo. E ele já mandou para uma hematologista olhar. Sim. Porque a suspeita de leucemia já existia. Mas eu não sabia, nem sonhava, né? Estava com a dengue, né? Aí, de manhã, eles falaram, o Joaquim vai ter que ser transferido, porque ele precisa transfundir. Ele estava com 6 de hemoglobina. Branco, muito branco. Rostinho para o lado, daí colocaram um tampão no olho dele, assim, estava bem debilitado já. Aí nós fomos transferidos para o hospital, lá da cidade, e de ambulância, enfim, como protocolo. Chegamos lá, ele foi para uma salinha de emergência. Aí eu cheguei para fazer a internação dele.
no balcão do hospital, ali, documento e tal. Aí o atendente olhou para mim e disse, nossa, mãe, é suspeita de leucemia. Eu olhei e disse, não sei, não sabia de nada ainda. Não tinham falado nada ainda Então, assim, a primeira vez que eu ouvi que poderia ser foi de um atendente do hospital. Totalmente despreparado, né? Totalmente aleatório. Ele chegou na porta com uma folha na mão, mãe, pode vir aqui. Aí eu saí do quarto, ele simplesmente abanou a folha para mim e disse, não é dengue, veio confirmada a leucemia. Ah, né, meu Deus. Daí eu disse, tá, e agora? Lá em Juí, longe de casa, né? O que a gente faz? Ele disse, eu não posso fazer mais nada por você, porque aqui não tem oncologia. Eu vou passar você para residência médica. Não, mãe. O Joaquim não tem leito aqui. Não, não é transferência, não é bem assim, mãe. Ele vai ser avaliado e, se precisar, ele fica, senão ele vai ser mandado embora. Eu disse, moça, eu não moro aqui. Eu tenho uma transferência, o Joaquim tem transferência, tem um leito aqui. Não, você não tem, mãe. Você vai ser avaliada. Nossa, eu entrei em desespero. Que loucura. Desespero total. Fui atrás do cara da ambulância, que já estava indo embora. Moço, volta aqui. Eles não querem ficar com a gente aqui. Não, eles têm que ficar. Daí o moço, assim, esperou ainda a gente se resolver. Demorou um tempo. Aí o médico chamou nós. E daí a primeira coisa que eu perguntei, doutor, a gente tem um leito aqui? Tem sim, tá tudo certo. Olha isso, gente. Queria mais uma vez matar a recepcionista, né? Infelizmente, a falta de comunicação é um absurdo. A falta de comunicação despreparo é má vontade, total. Despreparo, falta de comunicação, assim, é um absurdo o que acontece. De Deus, chega uma família. E aí tu entende o mundo que tu tá tudo começando. Branquinho. Tudo branquinho. Era de noite, madrugada já, 1, 2 da manhã. O Joaquim todo assustado, né? Mas ele sempre muito querido, muito colaborativo, né? Né, filho? Uhum. E aquela noite, e aí o Joaquim começou então a indução do tratamento. Aí lá que eu comecei a entender um pouquinho sobre o tratamento, porque eu sou da área da saúde, mas eu não tinha conhecimento de como que é um protocolo de leucemia. Já cuidei paciente em quimioterapia, tudo, mas aquela rotina hospital, o paciente vem, tu faz, e nunca me aprofundei muito nisso. Aí que eu fui começar a entender. Então, lá a gente... E o corticoide que ele tomou lá na semana anterior, quase mascarou o mielograma dele, né? Porque a indução do tratamento é corticoide. Ele já tinha feito uso de uma quantidade ali. Mas ainda pegamos, né? E aí ele começou lá, primeira Madite, a primeira quimioterapia intratecal dele já foi em Passo Fundo. Qual leucemia, Thalita? É leucemia linfóide aguda. LLAT, com linfócitos T, né? O dele é LLAT. Ainda para ajudar, né? Bonito. Ele entrou em alto risco na época por causa da paralisia de Bell, de uma possível infiltração do sistema nervoso, apesar de o exame dele vir sem infiltração, mas eles trataram como ele tivesse por causa da paralisia, né? E aí lá, então, ele começou a químio, começou a intratecal e os corticoides. E a gente ficou lá por uns 5 dias em Passo Fundo. Aí, no primeiro momento que eu encontrei o médico de lá, eu já pedi a transferência dele para Floripa, né? Que, na verdade, pedi para cá, mas a gente foi para Joana do Guzmão e Florianópolis, né? Demorou 5 dias para eles buscar nós. Imagina se eu tivesse ficado no Rio Grande do Sul, que lá não tem aeroporto, não tem nada. Acho que ia ficar lá mais uns 15. Então fez os 5 primeiros dias, levou mais 5. Não, nesses 5 dias a gente veio para Florianópolis. Aí a gente foram buscar nós de avião. Foi outra loucura, assim, que aconteceu na nossa vida. Sim, então o transporte, como é longe, né? São 700 quilômetros lá. De Passo Fundo, acho que dá uns 580. Ele poderia viajar de avião? Poderia, ele foi medicado antes de viajar. Que, na realidade, né? eles estabilizaram ele para ele poder viajar. Porque assim, o Joaquim, ele em nenhum momento ficou mal nesse momento que a gente descobriu a doença. Ele estava só mesmo mais rebaixadinho, assim, mas ele não ficou ruim, não precisou do TI, nada, né? Sim. E aí foi outra função, né? Um avião, vamos voar, né, filho? Foi um voo muito louco, foi a primeira vez? Assim. Do Joaquim foi. Mas aí deram medicação, o Joaquim dormiu, não viu praticamente nada. Tem a fotinha ali dele entrando, quando a gente colocou ele no avião, que ele ficou olhando. Vamos ver. Aí as fotinhas do Joa. Eu acho que aí já é quando ele terminou. Ele bateu o sino. Aí ele no avião. Aí quando a gente veio, então, de Passo Fundo. Levar as bombas, tudo? Ele veio, era uma UTI móvel. Uma UTI móvel. Chique, o transporte aéreo de Florianópolis, do estado, não estava disponível, então foi locado um avião, uma UTI, foi locado pelo estado, enfim, para buscar nós. Então a gente saiu de ambulância. Tem que ser feito isso mesmo. Saímos de ambulância do hospital, fomos para o aeroporto.
E viemos, né, filho? Nem lembra disso, né, Jo? Ele estava com medicação para dormir, para enjoo, então ele estava com sono. Aqui ele ainda viu, mas logo depois que decolou, ele dormiu. Ele nem viu a gente descer, nada. Sim. E aí foi aquela loucura, assim, nós vindo de avião, um passeio que nós fomos. Sim. E, assim, ainda meio sem entender tudo o que estava acontecendo, né? E aí chegaram no Joana? Aí chegamos no Joanas, descemos em Floripa, a ambulância daí trouxe o nosso para o hospital. Isso era umas 5 horas da tarde, aquele trânsito de Floripa, já ligaram sirene de ambulância, aquela loucura. Até o pai dele esperava nós já também no hospital, o pai dele nos acompanha no começo ali o tratamento todo, mas nesses dias ele sempre esteve conosco no começo. E até avisei ele, a ambulância vai chegar com a sirene, não se assusta, acho que é por causa do trânsito, né? Aí chegamos no Joana, outra função. Não, mãe, tem que ver se tem leito. Toda a mesma história. Eu disse, ai, Jesus, tudo de novo, né? Mas aí foi um pouquinho mais tranquilo, né, assim. A gente vai sendo formado, né? Exato, vai sendo moldado. A gente vai aprendendo que quando a gente chega, já fala, não, mãe, não tem vaga, não é assim. Legal, tranquilo, eu vim pra cá, então, uma colônia de férias. Não, é uma loucura. Eu tô aqui a passeio. Vocês me deixam ficar por um tempo, daqui a pouco eu vou embora. Não, é bem louco, assim, porque o despreparo... Cara, tu tá chegando da ambulância, tá chegando uma transferência, tu tá com papel de alta do outro hospital, tá aqui. Não, a gente vai ter que ver. Aí, quando a gente subiu pra internação, também já era madrugada. Sim. Tudo novo, de novo. Aí, sim, fomos para um isolamento. Lá a gente conhece. Fomos pro isolamento da Joana. Lá tem 3 isolamentos, acho que agora tem 4. Eles reformaram Agora aquela aula 4. de... foi uma aula que foi reformada, tem 4 leitos. E aí, mais um choque, né? O pai do Joaquim estava junto, não podia ficar, não pode. Sim, não né? pode. Ficou só eu. Ninguém pode trocar de acompanhante, porque isolamento é só uma pessoa que fica aqui. Não, lá no isolamento não podia, né? No isolamento, não. Isolamento. Depois, uma outra internação, daí o pai pôde entrar. Uhum. Mas esse primeira não fase podia. Aí veio o enfermeiro que estava de plantão, nos explicou como é que funcionava a unidade e tal. E aí ali a gente ficou, então, até hoje fazendo tratamento ali, sem mais nenhuma transferência, por pouco, né, André? Porque quando chegamos aqui, a gente quase transferiu o Joaquim para o Blumenau, né? Por uma sugestão da Andréia. E às vezes disse, não, acho que mais uma transferência eu não quero. Diante de tudo que tinha passado, mas aí, né? chegando lá, fez o segundo ciclo, bloco. Não, daí ali a gente deu continuidade à indução do tratamento, né? Porque o Joaquim fez só... Porque, na realidade, só fez o início do início, né? Só o início. Quimioterapia endovenosa na veia, o Joaquim foi fazer só aqui no Joana. Lá ele fez a indução com corticoide e a primeira madite, né? Entendi. Que Só é a deram uma primeira preparada, intratecal. então. É que eu acho que o primeiro momento é corticoide, né? Eles demoram uns diazinhos para começar a quimio. Porque da LLA é diferente da LMA, que foi do Gabriel. É diferente. E aí, por isso que como ele estava com corticoide, por isso que ele acabou estabilizando um pouco mais o hemograma, por isso que ele conseguiu pegar e vir de avião. Porque dependendo se estivesse com tudo muito baixo, não poderia. Mas então, como ele deu tinha médico, enfermeiro e aí piloto. Não, era uma UTI. Era uma UTI, lógico. Quando chegou a maca para buscar nós lá, era aquele carrinho de parada em cima da maca. Sim. Assim, até a gente fica até assustada, porque tu pensa assim, nossa, eu acho que é mais grave do que eu penso, né? Para ser todo esse preparo. Mas aí a enfermeira que estava acompanhando... Pelo menos aí eles foram... Ótimo, né? Já que passou por tanta coisa no início ali que... tanto susto, né? E ali, então, ele começou, colocou a pique, né? Tem mais algumas imagens ali? Pode ir soltando para nós lá, Almir. A mãezinha vai contando alguma coisa. Então, eu aí coloquei o avião. Isso, aí quando ele colocou a pique, então logo que a gente chegou... Aí quando internou lá em ele Floripa. colocou o acesso, né? O acesso venoso. O acesso ali, né, Thalita, para que as pessoas entendam. Esse tipo de acesso, tanto a pique quanto o potocard, ele é justamente para fazer... Essa parte toda da quimioterapia isso, porque e medicação, acesso né? venoso simples aí, não vai suportar. Aí foi o aniversário dele, em 2022. Inchadinho do corticoide, e aí, né? Como é que foi esse aniversário aí, Joaquim? Foi bom. Foi bom? Teve até bolo? Foi lá no hospital, então os 13 anos dele a gente estava internado, já que a gente tinha feito febre. E aí, aqui onde é que é? Na Casa Biel, né? Na Casa Biel? Foi, acho que a primeira vez que ele veio depois. Eu não consigo lembrar se foi a primeira vez, mas acho que foi quando ele veio conhecer a casa.
Aí recebendo plaquetas, isso já é durante o embaixo. tratamento. Quando o ambulatório é lá embaixo, que depois durante o nosso tratamento ali, o ambulatório, eles ganharam um ambulatório novo, né? Sim. Que é lá em cima hoje no Joana. Aí ela é lá embaixo ainda, né, filho? Aí uma das vezes que foi para o centro cirúrgico fazer biópsia e madite, Sempre assim, enfim. de boa. Sempre de boa. Joaquim, assim, teve os dias de mau humor, enfim, né? Mas ele sempre foi muito de boa, né, filho? Fala um pouquinho como que era internar. Ruim. Hã? O que você sentia, Joa, quando você, no início lá do tratamento, você sentia o quê? Era muito cansaço? Cansado? Era muito cansado. Tinha dor no corpo? Nem sei. Tinha dor na barriga, né? Dor nas perninhas, né? Era dor nas pernas, dor na barriga. É bom para todo mundo ver, porque muitas vezes as pessoas têm as coisas e não sabem, né? Não vão investigar. Aí a gente assistiu a Copa, né? A Copa do Brasil, a Copa do Mundo 2022. A gente teve várias internações durante os jogos. Aí fazia uma festa lá, fazia bandeirinha, né, filho? Legal, vambora. Aproveitavam. É isso aí. Não significa que tá fazendo químico e não vai aproveitar, né? Tem que Ali aproveitar todos os fazendo momentos. laser. Aí fazendo laser, Conta, filho. Fazendo laser. Vaidoso, né, mãe? Ele é super vaidoso. Ele é vaidoso, tá arrumando Aí, cabelo. corticoide gritando, né? As bochechas. Bochechas bem grandinhas. Ele Cabelinho fala que assim normal, né? Crescia, caía. o cabelo dele caiu na indução. Aí ali depois na fase que eles ficam fazendo só MTX, consolidação, não lembro o nome da fase. Aí ali voltou o cabelo dele e depois na reindução caiu de novo. E na radioterapia aí zerou, né? Aí foi quando ele foi fazer a máscara ali para fazer a radioterapia, né, filho? Aí eles colocam ali para marcar certinho os pontos, né? Como é que foi aí, Joaquim? Agonia, né? Foi bom? Tu gostava de fazer rádio, filho? Sim. Gostava? Não doía nada? Não. Era rapidinho? Aí foi quando, então, o Joaquim voltou para a escola, que a equipe da casa foi na escola para preparar que legal. A equipe da Casa Biel foi na escola para preparar os profissionais para o retorno do Joaquim. Onde é que ele está né? estudando, mãe? Ele estuda no Centro Educacional Cordeiros. Ô, Roberto, tá aí, ó. E aí foi os 15 anos dele esse ano. Que legal, não tinha visto essa foto. Comemoramos a vida, o final do tratamento e os 15 anos dele. Olha, gente, que foto linda. E aí tu começa a entender um hemograma. Eu, na primeira alta do Joaquim, eu olhei que ele tinha 100 e poucas bioplaquetas. Eu achei que ele estava bem, bem ignorante ainda, no sentido de ler um hemograma, até entender que tem as salas de defesa ali, que a gente tem que cuidar muito isso. Então, eu era a louca do isolamento, assim. Entrou em casa, trocava roupa, calçado, higienizava tudo. E eu acho que eu não pequei por esse excesso. É isso que eu ia te falar. Porque até diante do quadro, como foi o Joaquim, se você analisar, né, como nós acompanhamos de perto, o Joaquim não teve internação por algo infeccioso. Não teve nada. Então, esse teu excesso foi essencial. Porque realmente preveu tudo que ele passou pelo câncer, passou pela leucemia, todo o tratamento difícil, porque é um tratamento pesado, mas ele passou bem. E outra coisa que a gente cuidou muito no tratamento de Joaquim foi a alimentação. Né? Então, eu lembro que eu fui fazer uma visita e eu fiquei bem surpresa, foi muito legal. A gente lá em Passo Fundo recebeu uma cartilha da nutrição do que podia e não podia. E desde um morango, não pode. Cozidos e fervidos. Maçã, a casca é fina, tem bactéria. Então, assim, era só o que podia. E a gente readaptou muita coisa lá em casa, né? Já que gostava de comer nuggets. O tratamento que o Joaquim recebe aqui. O Joaquim hoje está em casa, ele quer morar aqui. Se ele pudesse, né, filho? Fala um pouquinho. Você gosta da casa? Gosto. Fala perto do microfone. Fala perto do microfone. Você gosta da casa? Gosto. O que você mais gosta aqui? Deixa eu ver. O que tu falou que Tem ia mais? falar em casa? Que tu gosta daqui? O mais legal da casa, o que é? Fala. Fala o que Lá é. de fora, né? Lá de fora? Conta o que tem lá fora, as pessoas não sabem. pessoas Porque não quem está sabem? assistindo não conhece a O casa. que tu mais gosta aqui? Zion Zion? e a Zoe. E a Zoe? É os cachorrinhos, gente, aqui da casa. O Joaquim é Ele cachorrinho. adora Zion e a Zoe. Depois, terceiro. Eu e tu Eu acho que tem muitos amigos aqui. Tem? Tem, Joa? Eu e a tia André estamos em que lugar aí, não mais tem ou problema, menos? a gente não precisa, tá tudo certo. O principal é ele ficar bem. Eu quero saber do Joaquim aqui, feliz,
brincando, aproveitando, vindo para as terapias com gosto, não é verdade? Faz físio, joga bola. Da vida, né? É duas E mães. no tratamento do Joaquim, ela que estava ali esperando nós sempre em casa, preocupada, queria ir para internação com ele. Deixa que eu vou, mas eu nunca quis que ninguém fosse. O pai dele veio várias vezes, chegou a ficar no hospital também com ele, mas a maioria das vezes, ou praticamente todas, era eu. Mas a mãe sempre pronta, né? Pronta para nos ajudar. Ela que dá todo o suporte na correria do dia a dia do Joaquim, leva na escola, leva na Casa Biel. E nesse processo aqui da Casa Biel, o Joaquim conseguiu mais 2 coisas extras, né? Que foi a psicopedagoga que atende ele, a Karina, através da Dani. Sim. Então, toda sexta-feira ele vai na psicopedagoga também, que é uma parceria também com a casa. E o Joaquim hoje vai na APAI, no projeto do Capacite, porque pela deficiência intelectual dele, então ele tem um projeto dentro da PAI que capacita as crianças e adolescentes, adultos também, para o mercado de trabalho. E hoje o Joaquim também faz parte desse grupo, lá na PAI, que é o Capacite, através da Dani, inserimos ele em mais esse compromisso. É aquela coisa, né, André? Agora a gente valoriza o dobro, né? Exatamente. Agora qualquer os momentos passeio são maravilhosos. é o dobro de... São maravilhosos, né? Tudo, o sentido muda, né? Muda o sentido. Ver eles bem, ver eles aproveitando. E é aquilo, muitas vezes lá atrás, é legal sair, é legal viajar, mas você não dá tanto valor. Mas agora, não, qualquer não dá valor. momento é muito valoroso. É especial. Né? Um sentimento hoje. Gratidão. Um ídolo. Um ídolo, o Joaquim. Meu ídolo. O sonho é ver o Joaquim crescendo e superando os limites dele e com saúde, né? Um medo. Medo, perder o Joa. Não vivo sem. O Joaquim. A vida nunca mais vai ser a mesma. Eu acho que o medo acompanha a gente diariamente. Dá uma dor no dedo, a gente acha que é alguma coisa. Dá uma dor nas pernas, a gente acha que é outra. Então, o medo existe, mas a fé tem que se sobrepor. Temos que ter fé que sempre vai ficar tudo bem. Uma frase. Um dia de cada vez. Essa frase aprendemos com vocês e carrego ela comigo. Aí, ó, o Joaquim mostrando a camiseta. Carregamos ela, porque é isso, é um dia de cada vez. Legal, né? Agora, gente, é uma das histórias que mais me marcou, porque esse menino, Joaquim Alexandre, ele... Eu não posso dar spoiler, né? Tem que deixar você assistir. Mas ele, pela medicina, não tinha mais o que ser feito. Aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. E criou uma comoção muito grande. E nesse episódio, no 16º, é isso? 16º episódio, a gente conta a história do Joaquim, dele, da sua família, o diagnóstico, o tratamento. Nós transferimos eles para São Paulo, como é que foi essa transferência para o GRAAC, a cirurgia que ele passou, que foi um milagre, e a cura 100% do Joaquim. E ver ele hoje, como ele está, bem, correndo, brincando, não tem preço. Esse foi o último episódio desse 1 ano, com uma história muito, mas muito especial. Se você não assistiu ainda, assiste ela na íntegra, que você vai ver que história linda e que tem um dedinho de Deus aí, com certeza. Eu quero agradecer a todos que vieram, né, nesse ano de 2024, numa Cura que se Pode. Eu quero agradecer a equipe da Stream Valley. Sem eles, nada disso seria possível. O Emerson, o Almir, são caras que apareceram na nossa vida, acreditaram na Casa Biel, e é graças a eles que vocês estão podendo assistir a gente. Então, sem eles, nada disso aqui seria possível. Se você deseja levar a Stream Valley para dentro da sua casa, da sua empresa, do seu negócio, não sei, você tem um projeto, chama eles, apresenta, que eles são bacana demais. Eu quero agradecer a toda a equipe da Casa Biel, todos os voluntários, todos os profissionais. Hoje já é uma equipe grande, um projeto que começou pequenininho e tem se tornado enorme a cada ano que passa, né? Começa aí mais um novo ano, novas expectativas, novas metas, mas lembrando que sempre, um dia de cada vez, que a Deus pertence o amanhã. A gente tem que acreditar sempre, não desistir jamais
e vou colocar nas mãos de Deus, que Ele sempre tem o melhor para a gente. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam esse ano. Se Deus permitir, assim quiser, mais cura que se pode em 2025, tá? Eu espero por todos vocês, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui esperando com vocês, com mais bate-papo, mais histórias de superação, profissionais. Isso aqui é a Casa Biel. Nosso muito obrigado. Feliz 2025 a todos vocês. Um beijo. Tchau. Não consegue. Sejam muito bem-vindos ao A Cura que se pode. Vou começar pelo pai. Boa noite. Prazer estar aqui, né? Andréia e Júnior. A gente só tem a agradecer, né? Estar aqui para poder contar um pouquinho da história, da grande história do Joaquim, né? É isso aí. E Feliz agora? demais. E a Cíntia? Eu, se botar para falar, eu falo demais. Tem problema, a gente tem bastante tempo aqui. Vamos contar tudo hoje. Eu me chamo Cíntia, né? Sou a mãe do Joaquim. É o nosso milagre. Eu digo que ele não é só meu, né? Ele é nosso. Porque além de eu ter vivido tudo que eu vivi, todo mundo viveu junto, né? Porque foi uma mobilização de igrejas, de famílias e até hoje Internet, eu ainda... rede social, viralizou. Meu Deus, eu recebo até hoje. Esses dias eu ainda postei, né, testemunhos que aconteceram graças ao Joaquim, né? Em janeiro, o Joaquim começou a apresentar uma baixadinha no olho, assim. E a gente já começou, porque nesse ano eu decidi assim, não, esse vai ser o nosso ano, né? Vai ser o ano que a gente vai cuidar da saúde. E foi, assim, algo que eu, não, vou cuidar da nossa saúde. Levei as crianças para fazer exames de sangue, deu tudo certo. Aí o Joaquim baixou o olhinho, bem no início do ano, no primeiro dia do ano já. Levei no oftalmologista, levei no CIS, e o CIS deu encaminhamento para o oftalmo. O oftalmo disse conjuntivite. Tá, isso nós estamos falando em começo desse Janeiro. ano. Janeiro de 2024. Janeiro de 2024. Isso. Tu percebeu uma queda só no olhinho dele. De primeiro eu achei que fosse aquele tal do viúvo. Sim. Não sei como é que vocês chamam. Tem essa imagem aí, Grazi? Tem? Vamos mostrar. Foi o tal do viúvo, né? Aí, como eu achei que fosse o viúvo, eu não dei primeira atenção. Eu esperei esse viúvo sair, mas esse viúvo não saía. Então, Então, levei ele no CIS, o CIS deu encaminhamento para o oftalmo falou que era conjuntivite. Tratei dessa conjuntivite que não sarava. Então, o primeiro sinal foi esse ali. Esse. O primeiro sinal foi esse, começou só naquele olhinho direito ali. Foi para Joinville, né? Aí, chegando em Joinville... Aqui era já na casa daí. Aqui já na casa. Aqui foi quando a Grazi... Um pouco antes de nós irmos para São Paulo já tinha achado o médico, na graça de Deus. Eu acho que foi um dia antes, né, Cíntia? Isso mesmo. Ela já, e desesperada, ela me olhava... Mãe, ele já tinha feito químio aqui? Não. Era do dexametasona. Que era do corticoide que ele estava assim. Corticoide. Ele nunca fez químio nem rádio. Ele estava doido, gente, isso aí, para vocês entenderem o que está acontecendo. A Grazi, né, a fono... Ele estava doido para tomar um líquido, mas tinha que tomar devagarzinho para não... Ele tinha muita fome, por causa que esse remédio dava muita fome. Só que ele não podia comer, porque ele bronquioaspirava. Né? E daí, chegando em Joinville, vou voltar lá. Tá. Chegando em Joinville, no primeiro dia, a gente já foi abordado pela fono, dizendo um bom dia. Foi, mãe, o teu filho está bronquioaspirando, né? Então... A gente tem que cuidar com a alimentação dele, que a gente não precisa de mais um problema, porque ele já está com um problemão bem grande. Aí ela me orientou a comprar o espessante para o líquido, porque até então era só no líquido que ele tinha problema, né? Ali ainda, naquele período. Aí eu comprei o espessante, quando eles estavam lá, eu dava a bebida para ele no espessante. E aí logo em seguida chegou... Posso falar o que ele me disse? Claro. Aí você pode falar o que você quiser. Faz parte da sua história, a gente você pode falar o que você quiser. Porque, né, às vezes vai que, né? Porque faz parte é que chegou o médico, é a verdade, né? Não é mentira, mas né? Aí chegou o oncologista e daí ele falou assim: mãe, a neurocirurgia nem quis pegar o teu caso. Quem trouxe vocês para cá foi a oncologia. Tipo assim, eu já nem entendia de nada disso. Para mim era tudo grego.
pior que grego ainda. Aí chamaram nós separado de novo, tiraram as crianças da brinquedoteca lá que tinha lá, tiraram as crianças lá, chamaram nós, tinha uma mesa grande assim, que nem essa aqui, um pouco maior. Sentou 6 médicas, médica, psicóloga, um monte de... Aí a Cíntia sentou com ele no colo. Quer sentar, pai? Falou, não, eu não quero sentar, que eu fui em pé. Daí começaram a falar. Tudo que a Cíntia falou ali. O caso do Joaquim não tem cura, que é só para amenizar, é só para fazer uma radioterapia, não tem por causa do protocolo da É que assim, Porque o ó, protocolo- a princípio eles falaram que não podia fazer a radioterapia por causa da idade do Joaquim, que ele era menor de 3 A anos. criança chega aqui, uma família Nossa. só com ideias negativas, né? A gente olhar, não sei se tu lembra, né, Alexandre? Nós saímos Esse da videozinho deixa pro final aí, Almir. E a gente saiu da sala e eu fui mostrar para ti como que teu filho estava respirando, né? Porque vocês achavam que aquilo ali era uma coisa incomum. E aquilo nos movimentou, e principalmente movimentou André e o Júnior a fazer o que teria que ser feito para ontem, né? E realmente foi tudo para ontem, né? Porque do dia que chegamos aqui, consegui a consulta com o doutor Sérgio, que foi no dia 19 de março, a consulta com ele. No dia 19 de março eu consegui a consulta com ele. Tá. E ele disse que fazia. Ele Quando falou ele que falou fazia, assim, eu faço. Ela nem se acreditou. Eu cheguei assim, sabe assim, o senhor faz? Ele falou, eu faço. Não, minto. Ele falou assim, mãe, nesse caso do teu filho, o indicado seria mesmo uma cirurgia. Aí eu falei, e o senhor faz? Sim, eu faço. Tipo, agora! E foi praticamente assim que ele falou. Faço, agora. Você Tipo quer vir assim, agora aqui? Eu tô aqui no consultório, você vem? Mas foi praticamente assim. Gente, a gente Na tá falando, realidade, mas não dá pra acreditar, né? Olha tudo que esse casal passou pra chegarem num doutor, num médico, e falar com toda essa simplicidade. Não, eu faço. E ele falava como se ele fosse passar um mertiolate no machucado. Ele falou, né, que ele ficava com muita boa... Como é? Eu tenho muita boa vontade. Muita boa vontade em indicar a cirurgia. Onde que ela não entendeu. Mas a senhora opera? Sim. Porque até então eu só tinha nem biópsia, meu filho não tinha nada. Não tinha nada. Ele não podia ser feito nada, de repente o homem me diz assim, eu faço, né? Então aquilo ali pra mim, eu do jeito que eu tava descabelada com um vestidinho de alcinha, eu peguei, abri meu Instagram na hora, eu falei, achei o médico, e eu chorava, e todo mundo chorou junto comigo ali, né? Talvez tenha aquele negócio lá, mas... Mas olha o tamanho aqui, gente, bem no meio aqui. Olha a região que tá aqui, ó. Acho que não apareceu quantos centímetros. Olha a região que tá muito grande. O doutor tá? Sérgio, quando ele foi... Aí a gente voltou em São Paulo para agradecer ele. Marquei uma consulta com ele só para agradecer. Eu queria só agradecer. E daí, quando ele foi pegando, primeiro ele olhou o bom, né? Daí eu dei a senha do GRAAC para ele entrou lá e olhou. Aí ele olhou e fez assim, ele fez assim. A doutora Nájila viu isso? Diz ele para mim. Não se acreditou. Ele comemorou. Ele comemorou, Aí ele disse, a doutora Nájila viu isso? Eu disse, o que ela disse? Ela disse que não tinha nada, que estava bom. Ele disse, tá muito bom. Diz ele veio assim, foi muito engraçado. Então, a gente, quando tá no meio do turbilhão, muitas das vezes a gente não consegue ver nada. E a gente só tem que crer e confiar que o Senhor tudo pode, né? E aí a história do Joaquim é o nosso milagre aí pra gente contar, testemunhar, tem que falar assim e ver ele assim correndo, feliz, alegre, é o que a gente sempre deseja, né, amor? Com certeza. E é o que a gente sempre fala, né, Júnior, para todo mundo. Quem tiver no meio, tiver com algum pré-diagnóstico, mas que você corra, realmente vá procurar uma segunda opinião, não espere. Nós sabemos que os nossos hospitais, os nossos médicos têm os seus problemas e até mesmo dentro das próprias instituições, mas que você, pai, não pare. Que você faça o teu papel como pai, como mãe, que é buscar o melhor pelo seu filho, né? Independente do que tenha que fazer, de quem tenha que falar, mas tem que correr. Esse é o principal. E o Joaquim tá aí, ó, para contar a história. Esse pai e essa mãe transformar toda foram essa atrás. vida. Eu tinha o exame dele até no Chile, vocês não têm ideia. Não aceitaram o Eu tinha primeiro mandado não até pro Chile. e foram atrás. Um sentimento hoje. Gratidão. Ah, sacanagem. Ah, vice, eu sabia que alguém ia copiar. Por isso que eu falo que eu inverto. Felicidade. Se você pudesse mudar hoje, o que mudaria?
O sistema de saúde. Estamos muito atrasados, muito atrás anos-luz atrás de São Paulo. Se eu fosse para dar um conselho, é não desistam. Não parem. Não desanimem. Eu digo que Deus me testa no tempo, né? Eu sou perseverante. Uma coisa que eu ainda brinco, que eu me assemelho a 2 pessoas na Bíblia. Eu me comparo, né? E não tenho nem medo de dizer assim, estou sendo, me achando, digamos assim, é a mulher do fluxo de sangue e aquela que pediu para ele nem que fosse as migalhas, né? Porque eu peço pelo meu milagre, eu não desisto, eu não paro, eu vou e eu caminho. Eu caminhei muitos anos sozinha e eu continuo caminhando e caminhei até que consegui puxar um pouco da família e creio que ainda vou ter todos comigo, né? Mas eu digo, isso eu estou falando da vida cristã, mas eu quero dizer num total. Se tiver um sonho, se tu ir atrás, aquilo que tu deposita força, tu alcança. Se tiver uma doença, se depositar a tua força, tu vence, né? Eu digo que o Joaquim, ele veio para me fazer dar um sentido novo à vida, né? Eu tenho um nível de gratidão totalmente diferente. Para mim, o normal não é mais normal. Quando eu vejo ele comendo, eu agradeço, né? Tipo assim, ele engolir, eu agradeço, ele ri, eu agradeço. Então, isso não é só nele, isso virou em tudo, né? Então, eu digo assim, quando falou do Natal, eu digo, quem diria que nós iríamos estar vivendo esse Natal com a alegria que nós estamos vivendo, né? Quem diria que nós estaríamos aqui agora conversando e dizendo que meu filho é um milagre? Quem diria, né? Isso não era a nossa realidade, não era o que nós víamos, né? Mas era o que a nossa fé via, né? E é isso. Amém, amém. Parabéns, casal. Parabéns demais, a gente fica feliz demais. Falei para vocês que ia ser uma história muito linda, né? Eu acho que totalmente, é muito emocionante. Ó, a nossa produtora tá lá, ó, chorando. Eu tenho que ficar me aguentando aqui, né? Alguém tem que ficar, né? Mas vamos lá. É uma história linda, maravilhosa e superação. Eu quero que o diretor termine com a imagenzinha do Joaquim, tá? Vamos terminar com a imagenzinha dele aí jogando bola. E agora, vamos ver ele aí, ó. Joaquim brincando, correndo, jogando bola, e é assim que a gente quer ver ele, né? Bora, valeu, tchau.